De volta. Será que agora vai? Roberta, não, agora também nem sei mais se foi Roberta, se fui eu. Eu sei que deu um zererê aí e a gente não conseguiu. Eu não consegui mais ouvir Roberta. Deixa eu ver aí quando ela entrar. Vamos lá. Oi, Nini. Oi, Bruna. Oi, Sueli Monteiro. Ju! Siddhartha. Boa noite, Roberta Câmara. Me digam aí quem foi que travou para eu entender, minha gente, se fui eu ou se foi ela, pra gente resolver da próxima vez. Roberta já tá aqui. Boa noite, Siddhartha. Você é tão incrível, tão carinhosa sempre. Todos vocês. De falar. Oi, Celine. Voltamos, menina. Tu ficasse preta. Eu acho que você caiu. Tu ficou tudo preto aqui. Tu travou pra mim e continuou rodando aqui. Aí depois o vídeo entrou, começou eu falando contigo, loucura do nada. Agora deu Vamos certo. Eu descartei aquela, então eu vou te apresentar de novo, né? faz isso. Porque essa live eu vou deixar salva e é bom apresentar Faz. você de novo e a gente já vai direto. Eu convidei a Vamos. Roberta. A Roberta eu conheço há muitos anos e recentemente a gente se reencontrou. E Roberta tá fazendo um trabalho lindo e eu lembrei disso, né? Eu lembrei que, inclusive, quando ela saiu da empresa onde a gente se conheceu, que foi na Vivo, ela já foi seguindo o propósito dela, né? Engraçado, Roberto, eu estou dando aula sobre propósito, né? Eu Olha, estou falando do propósito da empresa. É um olha. treinamento, na verdade, não é na universidade. Eu estou fazendo treinamento na Ferreira Costa. Tenho muito orgulho de dizer que é uma empresa incrível. E aí, sobre propósito. E aí, tem tudo a ver, né? E quando eu falo, eu lembro tanto que eu estou seguindo o meu. Esse é o meu propósito. Eu amo essa coisa de compartilhar. E Roberta tem feito isso. Quem é Roberta? Roberta é professora de felicidade sustentável. Roberta é especialista em psicologia positiva. Também faz um trabalho incrível com o sagrado feminino, que eu vou querer que ela explique um pouquinho, porque tem gente que nunca nem ouviu falar. Eu também nem conheço muito, mas eu já ouvi muito falar por conta dela, das postagens dela. E aí ela muito gentilmente abriu espaço nessa agenda dela, que Roberta tem ajudado centenas de homens e mulheres, né, que estão em relacionamentos tóxicos, relacionamentos que configuram abuso, e é uma pessoa extremamente didática, sabe? Roberta assim, ela é muito humana, ela é muito experiente e ela é muito didática. Então, sabe aquele beabá, sabe? Cocada de coco do coqueiro, de não sei o quê. Roberta é essa pessoa. E por isso que eu convidei e ela aceitou. Muito obrigada, viu, Roberta? Muito obrigada, amiga. Coisa linda. Na verdade, Nata, eu que agradeço essa oportunidade, porque esse trabalho está muito mais dentro do propósito do que da profissão, né? É verdade. E eu agradeço muito a tua coragem, antes de mais nada, porque expor a nossa intimidade em rede é algo muito delicado. Né? Parece que a gente fala espontaneamente aqui, estamos aqui porque a gente tem esse jeito de falar, né? Mas tem retaliações. A gente sofre isso, né? Você já me ligou esses dias sobre isso. Eu te avisei sobre isso, né? Você Eu estava já estava pronta, sabendo, preparada, mas sabia. Você fez a escolha consciente, assim como eu faço minhas escolhas conscientes todos os dias também. Mas eu não vejo outro caminho que possa ajudar outras pessoas que não seja através deste diálogo. Então é por isso que a gente pede tanto para quem está aqui ouvindo, né? Se lembrar de alguém agora que você vê que não tá legal, chama para a live, chama para vir ouvir o que a gente está falando. Vai ouvir as outras lives que Nata fez, porque foram muito importantes. Eu tenho algumas também já que falam sobre abuso, que depois eu passo aqui para vocês. Mas a gente precisa de esclarecimento. Né? A gente precisa entender. Se a gente não entende o que a gente está vivendo, a gente não tem nem como sair de algo que eu nem entendo o que é que é. a gente precisa Né? aceitar também, né? Porque a gente demora, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho só o que é o Sagrado Feminino, que eu já tenho um monte de pergunta aqui para te fazer, eu até anotei, porque eu vou aproveitar essa didática que você tem para você dizer o beabá para a gente. Minha gente, essa live só tem hora para começar, viu? Segura aí. Fala um pouquinho do Sagrado Né? Feminino, velho. Falo, vou falar do Sagrado. Hoje o Sagrado, eu não conduzo mais rodas do Sagrado hoje. Eu conduzi rodas do Sagrado desde 2016 e encerrei, eu acho que foi 2019, eu encerrei as rodas do Sagrado. Porque o sagrado é um trabalho, para quem não conhece, não é o feminismo que a gente pensa. Sagrado feminino não é o feminismo. A gente não está para combater os homens, a gente não quer detonar os homens.
Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com entrar em contato com uma força feminina, que é a nossa intuição, a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de sentir. A gente já fala até no mercado corporativo que o futuro é feminino. A gente precisa aprender a sentir, a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a acolher, né? Então, as rodas do Sagrado eram rodas de mulheres, onde tinham dinâmicas, como eu sempre fui muito didática, eu sempre usava muitas ferramentas para que a gente refletisse e trocasse muito sobre o que é ser mulher. Então, por isso que o abuso aparecia muito lá, porque a gente começava a perceber que tinham coisas estranhas acontecendo que eram comuns a todas as envolvidas, né? Então, o Sagrado tem muito essa força. Eu gosto muito desses grupos. Existem alguns que estão enveredando por um caminho que eu não concordo, porque é muita viagem, tá? E a gente precisa ter pé no chão para as coisas que a gente faz. O meu trabalho é muito pé no chão, né? É muito objetivo, é muito estratégico, né? Então, eu hoje trabalho com uma parte que é operar a estratégia. Então, eu não sou aquela psicóloga, não sou psicóloga, sou especialista em psicologia diferente, em psicologia positiva, né? Então, o meu trabalho é operacional. O Sagrado trouxe esse contato com mulheres com muita força, trouxe essa experiência, né, de viver muitas histórias, né, de estar em contato com muitas pessoas. Então, por isso que eu agradeço, sabe, Nata, essa tua disponibilidade, essa tua coragem, porque é quando a gente se expõe, não tem outra maneira de conseguir esclarecer outra pessoa que não seja expor a sua situação, porque é tão parecido, né? A gente escuta, você sabe, nossa, era o meu marido que estava aí. Era o meu companheiro, não é possível, a história é a mesma. Mas pra gente acreditar, a gente tem que ouvir outro falar. Porque é muito louco, é muito confuso, entende? Então, eu agradeço de verdade a sua coragem, porque tem muita coisa em jogo na sua vida pessoal. Pessoal. Para você estar expondo aqui. O povo pensa que é o oba-oba que a gente tá querendo e não é assim. Tem muita retaliação envolvida com isso. Né? E Até você teve porque muita coragem. o oba-oba nem existe. É muito pelo Não. contrário, né? Deixa eu só esclarecer uma coisa, porque somos mulheres fortes, e quando o Roberto explica aí, ó, não é uma coisa feminista, somos feministas, inclusive, é porque somos mulheres fortes, né? É porque Isso. existe muito também esse conceito pré-estabelecido, uma roda de mulheres, não é isso, sabe? Até porque as pessoas ficam com esse preconceito porque nem conhecem, nem sabem o que é o feminismo. Acham que o feminismo é a versão feminina do machismo. E eles são coisas completamente diferentes. O machismo oprime a mulher, quer que a mulher seja submissa. O feminismo não oprime o homem, quer que ele seja submisso. A gente fala equidade, a gente precisa ser, isso, né, de ter direitos iguais, né? Isso. Então, assim, somos feministas, sim, e que não tem nada a ver com falar mal de homem, como todo. Por isso que ela fez questão de explicar que não é isso, né? Inclusive, e aí, Nata, amamos. O movimento feminista, ele tem um cunho social. Claro. O sagrado feminino, ele não tem exatamente, esse não é o objetivo. Não é que não permeie, mas o objetivo é o acesso. Perfeito. Gente, vamos direto ao ponto, pegar essa mulher maravilhosa. Roberta, antes de mais nada, agradeço aí por você falar da coragem. Eu nem sei se tenho isso tudo, mas tive. Eu acho que o objetivo é me transformar, o objetivo é me ajudar, não tem outro, e ajudar outras mulheres. Eu estou muito impressionada. Como o meu direct está cheio, né, de histórias, e sim, isso que aconteceu foi exatamente o que tem muito. Mulher, eu acho que eu fui casada com teu ex-marido. Mulher, eu acho que eu namorei com teu ex-marido. E como, obviamente, eu não falo nome, nem direct, nem em canto nenhum. Claro que não é, né? Até porque é uma brincadeira. Não, e assim, não é, né? Elas dizem isso porque são histórias muito iguais. E exatamente, aí vai minha primeira pergunta, e exatamente por serem histórias muitas e muitas iguais, a gente termina naturalizando e usando aquela frase. É assim mesmo, homem é assim, né? Então, Roberta, o que é o danado do abuso? Minha primeira pergunta. Vamos lá. Antes de trazer o conceito do abuso, porque minhas lives, até as meninas que já estão comigo sabem, é bem didática, eu estruturo a live mesmo, é uma aula, e a gente vai debatendo e trazendo os exemplos e conversando. Antes de falar sobre o abuso, eu queria que a gente entendesse que o abuso, ele não é apenas na relação amorosa do homem para com a mulher. A gente aqui está falando
muito sobre isso, porque a história de Nata é assim. Eu vivi também relação abusiva, então também foi com um homem. Mas eu também vivi relação abusiva com a minha mãe. Também vivi relação abusiva com um chefe. Tá? Então, assim, a relação, o abuso, ele envolve mais coisa. Tá? Mas antes da gente entrar mesmo na live, eu queria convidar todo mundo a ter um olhar e uma escuta para isso que a gente está falando, de uma maneira ampla e complexa, para que a gente não feche os conceitos e para que a gente não julgue as pessoas, classifique as pessoas como abusiva, não abusiva, como não sei o quê, porque nós temos níveis de abuso. Tá? Pra gente não sair daqui, eu assisti uma live com a Roberta e ela disse que você é abusivo e você é abusivo, e aí eu já estou tendo uma atitude abusiva com o outro. Então, é importante que a gente entenda que a gente tá numa live que tem muita gente, né? E que cada pessoa tem uma história muito particular. A gente vai falar sobre isso. São muitas nuances, é algo muito confuso. Então, por favor, não peguem aquilo que eu estou trazendo enquanto conceito e levem a ferro e fogo, dizendo, então você é assim ou você é assim, para apontar dedo de ninguém. Essa live é para a gente ter, né, consciência. Consciência e começar uma reflexão. Então, a primeira reflexão, eu sempre começo com dicionário. O conceito da palavra do dicionário. Então, o abuso é algo que é excessivo. É algo que passou do limite e é algo que não é justo. Vamos refletir, todo mundo. E, por favor, escrevam aqui pra gente, tá? Conversem aqui com a gente sobre isso. Pensa. Abuso é apenas algo que é excessivo, que não é justo. Então, eu tô falando de quê? Eu tô falando de algo que passa do limite e que não é justo. Existe um desequilíbrio. E aí, o professor meu da especialização em psicologia positiva, Alexandre Kalash, que foi mais de 13 anos coordenador da área de saúde da OMS, ele deu um conceito para abuso que é assim: abuso é uma quebra de confiança. Decora esta frase. Porque a partir daí você vai começar a entender se você está ou não em relação de abuso. Quebra de confiança. Quebra de confiança. Aí você falou assim, né? Estava ouvindo você na live anterior, dizendo assim: mas o meu ex-marido era maravilhoso. Ele sempre me elogiava, não foi nada. E aí todo mundo pensa que abuso é aquele cara que detonou você, detonou. O meu detonou. O meu, na verdade, levantava, detonava. Então, se você entende que abuso é quebra de confiança, você já começa a desconfiar quando existe algo que... o começo da percepção do abuso é algo muito sutil. Então, e aí você pode ficar meio louco e dizer, tudo é abuso. Meu Deus! Pois é. Pois é, você vai começar a ficar meio chocada e vai começar a dizer, meu Deus, tem muito mais abuso no mundo do que eu imaginava. Né? Então, existe uma estatística real, que a cada 5 mulheres, 3 já passaram ou estão passando por abuso. Quantas mulheres tem aqui? Ou você foi abusada, ou sua amiga do lado foi a abusada. Certo? Falando das mulheres. Eu considero essa estatística equivocada, inclusive, porque de 10 mulheres que eu atendo, que o meu trabalho não é focado em abuso. Por acaso, chega e eu também vou trabalhar. Mais de 10 mulheres, 9,5 já viveram relações de abuso. Porque como é difícil identificar, é difícil criar estatística. Então, se a gente traz o conceito, a gente começa a dizer assim, então tudo é abuso, né? Ah, não, Roberta, então tudo é abuso nessa vida. Aí eu vou realmente fazer vocês refletirem. A sociedade tá bem saudável, né? A galera tá com o psicológico super ok, né? Super ok. Então, se a gente olhar para como as pessoas estão, a gente começa a desconfiar que o nível de abuso é realmente quase 90%. E nós somos abusivas, Nath. Sim, mulheres também são Vários abusivas. níveis nós somos abusivas. Porém, existe um nível que ele destrói o outro. Tá? Então, entendendo o conceito, vamos ficar só aí. Conceito tem a ver com quebra de confiança. Eu tô me sentindo desconfiada ou de mim mesma ou do outro. Algo passou do limite, invadiu
o meu espaço, e eu nem sei onde invadiu, mas invadiu, e eu sinto injustiça. Essas 3 coisinhas. Eu sinto injustiça, passou do limite, e eu ouvi uma quebra de confiança. Eu perco confiança em um no outro. A partir daí a gente segue. A partir daí eu começo a observar para ver o que é. E é muito bom você falar isso e lembrar que eu destaquei isso, porque existe também, até pela própria lei Maria da Penha, ela determina 5 tipos, né? E aí você chega e diz assim, e tem também matéria, que fala sempre assim, aí ele vem e um dia ele fala de maneira mais grosseira com você, um dia ele chega e diz, você está muito burra, você... Veja, isso não existiu, né? E existiu no momento, não de burra, mas assim, no momento que eu pegava e que eu ia falar e que estava dizendo que não era, aí eu começava, você tá acabando comigo, você é um canalha, você é um escroto. Ele, tá bom, agora você já está começando a me xingar, eu vou embora, que eu não sou obrigada a estar ouvindo isso, você só Tô quer acreditar louca. na verdade. Aí inverte e se vitimiza. Aí já entra no abuso que eu vou perguntar isso para ela vai dizer, mas é bom explicar, porque, inclusive, ontem, depois de um treinamento, uma pessoa se aproximou de mim e falou, eu nunca apanhei, mas eu não gosto nem de pensar em voltar para casa. E o treinamento é sobre outra coisa, né? É sobre propósito, mas eu acabo dizendo que o meu propósito nunca foi tão internalizado como do ano passado para cá, nada como uma crise para você crescer, né? E aí eu faço um contraponto com eles. Aí ela disse, eu nunca apanhei, eu nunca imaginei, mas eu não tenho vontade de voltar para casa. Aí eu perguntei por quê. E aí, porque não se sente confortável mais do lado, porque acha que ele vai botar a culpa nela em alguma coisa, porque se cair um prato no chão é porque tudo com ela é assim. Eu é abuso, sabe? É difícil, né? E aí, se é quebra de confiança, quais são esses tipos de quebra de confiança, Roberta? Veja, Nata, eu quero, antes de te responder isso que você falou, nossa, existem 5 tipos de abuso na Lei Maria da Penha, não sei o quê. Nós estamos acostumados a escutar a palavra abuso e por isso que a gente fica chocada, não, meu relacionamento é abusivo não, meu companheiro não é abusivo não, porque a gente acha, sempre quando a gente associa abuso, o que é que vocês pensam que é abuso? Escreve aí. O que é que vocês acham que é abuso? É bom, Eu penso escreve. logo em quê? O que é que eu penso que é abuso? Me diz o que tu pensa que é abuso. Quando assim, abuso, eu penso logo abuso sexual. Quando a pessoa chega pra mim e diz assim, eu fui abusada, o que é que tu pensa na hora? Pensando sexualmente, né? Foi estuprada. Sexualmente abusada, penso logo isso. Ou algo relacionado à violência física. A cada 2 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. Então, qualquer tipo de violência. Física. Física. Tá. Veja, se a cada 2 minutos uma mulher é violentada fisicamente, e o resto dos abusos? Estão acontecendo a cada quantos minutos? Tá? Então, o que acontece? No geral, a palavra abuso, ela remete a gente. Tá? Abuso psicológico, tá falando até da série Made, é legal, é isso. Deixa eu apagar um negócio aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu vou falando aqui. Então, o que acontece, minha gente? A gente está começando a falar sobre abuso psicológico, porque recentemente virou justiça. Foi para a justiça, virou uma lei, a pessoa pode ser presa. Quando a coisa... Por isso que eu digo que o abuso e as relações tóxicas são um problema social. É um problema social, não é individual. É por isso que individualmente é difícil da gente sustentar. Por que a gente está aqui nessa live no Dia das Mulheres? Porque a gente precisa de grupo. Se a gente não tiver um grupo, a gente não sustenta uma mudança. Porque é uma mudança que precisa acontecer socialmente. As mulheres precisam se unir. Precisa parar de brigar com o anterior. Achando que a culpa é da anterior. Que o problema é anterior. Eu até brinco, né? Eu digo assim, olha, relacionamento devia ser igual quando você contrata um funcionário. Como é que você faz? Você pega o currículo, analisa as características e liga para a residência anterior para saber as referências. Então você liga para ex e diz, amiga, tô pegando o teu pacote, me conta aí como é que foi tua experiência com essa pessoa, porque quem mais entende do seu companheiro, da sua companheira atual é o ex. Beleza? É o ex. Então assim, a gente precisa normalizar isso, meu irmão.
Certo? Vamos conversar. Por que a outra é a sacana, é a doida, é a puta, é a que está atrás de você, é você a próxima ex que vai ser tudo isso. Então, é uma questão social. Começa aí que é uma questão social. Por isso é difícil de identificar. Por isso, porque, Nata, a gente quando vai pesquisar sobre isso, eu imagino que eu levei uma porrada na cara, o cara me agrediu, foi sexualmente me violentou. Então eu não acho que a pessoa chegar e dizer, como eu já escutei, eu não me casaria com uma mulher como você. Segue a vida dirigindo na estrada. Hã? É algo que você vai... A pessoa tá namorando comigo, morando na minha casa, aí vira do nada, aleatório. E você, eu não me casaria com mulher como você. Não, porque aí muda a história. Aí troca, aí você eu vi isso? Eu vi isso? Aí você fica assim, aí começa a desconstrução. Olha aí, quebra de confiança aparecendo. Quebra de confiança e injustiça, né? Porra, eu não mereço então isso. Injusto. Quebra de confiança. O que é que tá acontecendo aqui? Entende? Então, como é sutil, né, Nata? Eu não consigo. Agora que nós temos movimentos acontecendo para dizer, ei, galera, parou. E aí vem o povo, é mimimi, é a banda de mulher cheia de mimimi, tudo é mimimi agora. Porque eu não nasci mulher, né, para viver a brincadeira, né? Mas vamos lá para quebra de confiança. Eu até fiz um post que tu sabe, né, os cardzinhos, dando nome aos bois. Porque a gente só funciona, nós aqui, né, pobres mortais da terceira dimensão, a gente só funciona quando tem diagnóstico, né, quando tem classificação. Classificação. Aí, opa, classificação significa que é alguma coisa séria, pesquisada, né? Então, já tem uma coisa pesquisada, já tem classificação. Aí, quando tem classificação, a gente começa a... então esse negócio aí não é só comigo, né? Não sou eu só que estou vivendo isso. Aí, a primeira mais comum, né, que a gente chama de gaslighting, que é a famosa manipulação. Primeira quebra de confiança é a manipulação. Eu coloquei até umas frasezinhas aqui, que eu colhi, né? Colhi contigo, colhi com a galera, né? Fui perguntando, me conta aí as frases, né? Coisas do cotidiano e coloquei aqui. Então, tinha assim, essa é muito comum. Ah, não foi bem assim, não. Você que está entendendo errado. Não, você entendeu errado. Não é desse jeito, não. Equivocada é você. Você desconfiada das paradas lá, a equivocada é você. Ah, eu não vou explicar, não, porque você não quer entender. Então, olha a manipulação. Não foi isso que eu disse também, né? Não, mas só você que ouviu errado. Mentirosos, e aí a mentira era plural, né? A verdade é que é singular. A mentira, você vai, esquece o que mentiu, né? E aí, não foi isso, não. Foi isso que você disse. É. E aí, o que é importante entender é que as pessoas acham que... E aí estamos falando já realmente de relação abusiva, mais daquela que detona mesmo a criatura, né? Que é a maioria, por isso que tá cheio de mulher em depressão, que não quer se relacionar, fruto de quê? Uma relação abusiva anterior que não sabia que era abusiva. Mas o que acontece com uma certa frequência? As pessoas que abusam, o povo acha que é o povo com cara de mal. Já fica imaginando aqueles filmes de ficção com um cara que matou 10 pessoas, 20 pessoas. Mas não são, minha gente. O meu abusador, inclusive, é um querido, um fofo. Uma criatura que é amada por uma comunidade. Então, assim, uma pessoa fofa, uma pessoa que fala baixo, uma pessoa elegante, uma pessoa acordada, extremamente inteligente. Até a forma de abusar dessa criatura era sutil, que eu dizia, meu Deus. Inclusive, esses são os mais difíceis, provavelmente era o seu. Por quê? Porque quando a gente, Nata, fala algo para agredir, nosso cérebro, ele avalia... 80% da comunicação é não verbal. Vamos entender isso. 80% da comunicação é não verbal. Então, eu digo assim. Que chá gostoso. Delícia. Tá ótimo. Tá gostoso esse chá? Minha cara disse que não tá gostoso. Mas eu disse que o chá tá gostoso. Então, se eu digo assim... Tu é muito filha da puta, né? Tudo que tu faz é uma merda. Linda. Minha expressão tá dizendo uma coisa. Minha palavra outra. 80% da expressão, gata, é o que eu retenho. Então, o teu fofinho dizia assim... Linda. Fofa, querida, maravilhosa. Então, você não percebia a incoerência que existia entre as atitudes e a fala.
Porém, o abuso é uma quebra de confiança. Onde existe incoerência, existe desconfiança. Não é seguro onde existe incoerência. Então, muitos desses são extremamente inteligentes, com falas lindas e fofas. E aí você nunca vai identificar, porque você está imaginando que o cara é aquele que vai dizer sua idiota, sua imbecil, isso é agressivo. Não é. Não. E aí ainda mais difícil, né, Nata? Porque quem é que vai estar do meu lado, já que ele é essa pessoa linda para todos? Como é que eu começo a falar para ver se eu tô batendo bem na cabeça? Porque eu começo a achar que a doida sou eu. Começa em mim, eu sou tudo doida. Não. Não é assim não, minha gente. Fala isso, não é assim. Eu ouvi isso, ele falou isso. Fica você com você. Não é assim? Você com você? Você está dizendo aqui que ela se separou, conseguiu se separar várias vezes e quando ela deu um ponto final só com apoio, ela conseguiu e foi buscar ajuda e tal. Isso é tão comum, né? É assim. Pois é. Pois é. E agora, vê, a gente vai entrar nessa etapa aí, porque a gente vai fazer didático pra gente entender o negócio direitinho. Mas chega uma hora que não tem como sair sem ajuda. Minha gente, desculpa. Desculpa. Não tem como sair sem ajuda. E por que que não tem? Porque você enlouqueceu. Você foi enlouquecida. Você não tá sã. Você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Então você precisa que pessoas lúcidas comecem a te dar parâmetros para você começar a organizar os seus entendimentos. Porque existe uma mudança cognitiva. O cérebro, entende? A questão da relação abusiva, de muito tempo. E considere muito tempo aí, às vezes é muito intenso, um mês é muito tempo, tá? Se for muito intenso. Porque tudo, sinapse é repetição e intensidade. Se foi muito intenso, um mês valeu por 2 anos. Foi 8 meses, sei lá, parecia que tinha vivido 5 anos. Né? Então, o que acontece? Quando eu saio de uma relação abusiva, é equivalente a um processo de abstinência de drogas para o meu cérebro. Então não é eu quero e vou sair. E aí, meu povo, vamos parar de meter o pau em quem não conseguiu sair. Ah, mas você botou para lascar nele, nela, disse que ela era isso, que ela era aquilo outro e voltou. E voltou. Não é possível que você não enxergue que ele é desse jeito, lhe faz mal e você voltou. Não julguem. Sabe por quê? Porque vocês acham que a relação abusiva é só uma tristeza, uma tragédia? Se fosse, a gente saía. Não é. Não é. É incrível. Olhe, é perfeita. Perfeita até a segunda página, depois fica imperfeita, depois perfeita de novo. Então, por quê? Os abusadores, principalmente já no nível de psicopatia, porque já tem uma galera que já vai para nível de psicopatia, eles se mimetizam, Nata. Como é que é isso? Eles espelham você. Isso está nos livros, estudem. O Psicopata Mora ao Lado, uma indicação maravilhosa dele. Pega o livro e vai ler. Estou lendo então, esse. Eu gosto dele porque ele é bem didático, bem para o mundo, né? Tem uns mais técnicos, enfim. Então, veja bem, ele espelha você, ele estuda você e ele sabe exatamente o que você gosta, como você funciona, aquilo que vai fazer você se apaixonar. Então, ele dá tudo o que você quer. Então, vira o amor da sua vida, vira a relação mais encantada que você já teve, claro. Foi como a psicóloga Malu falou, o abusador, a abusadora mora com você, convive com você, ela sabe, ele sabe. E existe uma questão, não é nem só que mora e convive, existe uma questão racional de adaptação à necessidade. Aí sabe o que acontece? É assim, você diz, não quero mais, porque você é, sei lá, me engana, é grosseiro, não sei o quê. Aí ele vem, diz, ele vai e pensa, o que é que ela gostaria de ouvir para ela ficar numa boa? Aí ela gostaria de ouvir que eu concorde com ela. Aí ele vem e concorda. Não, você tem razão. Eu vou fazer terapia. Olha, o meu ligou para mim e fez assim, numa terça-feira. Você é a mulher da minha vida. Você tem razão. Eu vou me tratar. Eu vou começar com fulano que você indicou amanhã. Eu não quero lhe perder. Não sei o que lá, não sei o que lá. Ele disse tudo o que eu queria ver. Porém que eu já estava encerrado. Acabou, eu não quero mais saber. Acabou. Isso foi na terça-feira. Na quinta-feira eu já estava postando foto da rede social com a próxima, porque é triangulação que eles fazem sempre. Então já estava apaixonado pela próxima nas redes sociais. E na terça ele estava dizendo para mim que ele ia se tratar, porque então, como ele viu que não teve resposta positiva, né? Porque assim, eu vou dizer para ela que eu vou me tratar, não sei o que tá tudo bem, que ela tem razão, papapá. E aí o que ele esperava? Que eu dissesse, tá bom. Aí como eu disse, tá bom. Aí o que ele fez? Não funcionou. Aí eu vou para a próxima. Então existe esse processo, Nata, de
dizer o que você quer ouvir. Por isso, minha gente, parem de detonar quem está dentro de uma relação abusiva. Por quê? Porque a pessoa é tratada como uma rainha, como uma princesa, tudo que ela esperava toda a vida dela. Então, e a criatura diz assim, eu vou melhorar, eu vou procurar ajuda. Então você fica, então ele tá entendendo, olha, então ele tá querendo mudar. Ele percebe, Né? Então, isso é o processo do gaslighting, manipulação. Tem nome, viu, povo? Classificação. Então, veja que isso é uma coisa séria que acontece com frequência. Senão, não tinha nomezinho não classificado. Inversão. Outra forma de quebra de confiança. Né? Então, é assim, punição pelo silêncio, né? Eu tô calado porque você não consegue dialogar porque você só grita. Então, eu tô calado. Eu inverto. Inversão. Essa é outra classificação, tá? Inversão. Então, você chega, né? Teve um pra mim que foi ótimo, né? Eu peguei ele, essa menina que ele tá hoje, eu peguei ele mandando uma florzinha pra ela no Instagram. Foi a primeira vez que eu desconfiei, né? A gente teve uma discussão. E aí eu disse, por que você manda essa flor? Como você manda uma flor? Veja o nível de discussão, porque o abusador, ele fica te demandando. A gente fica num debate que não tem fim no negócio, né? A gente tem nem tempo de ir em terapia e refletir sobre a relação, porque a gente fica ali naquele debate, né? Assim, tentando explicar e entender, tentando explicar e entender. Então não dá nem tempo de parar para pensar que tá numa relação maluca. Você só fica ali na demanda. E aí, Nata, eu comecei a falar sobre... O motivo da briga é que eu tinha visto uma florzinha dele no Instagram para uma pessoa, para uma menina, que hoje é a menina que ele tá casado. E eu questionei. Porque eu intuí na hora, bati o olho e disse, o que é isso aqui? Aí, não, foi só uma flor, não sei o que lá. E eu sentia que aquilo dali tinha alguma coisa. E aí começou a discussão. Aí, inversão. Aí ele fez, mas você também manda para os seus clientes. Então vamos combinar o seguinte, ninguém mais manda nada para cliente. Eu disse, o quê? Aí eu disse, meu filho, veja só. Aí veja como é difícil o diálogo. Porque ele devolve para você e você fica tentando se defender. Então, olha, os meus clientes, eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu mando uma flor, eles sabem o que significa aquela flor lá. Inclusive, nem é uma flor vermelha, romântica, é uma flor rosa, para não causar confusão no cliente. Aí ele disse, não, então agora você não manda mais nada. Eu disse, mas peraí, quem foi que fez a confusão aqui? Porque eu tinha muita clareza. Veja, eu tenho estudo sobre o assunto, eu tive uma relação com a minha mãe que foi abusiva, eu estudei sobre abuso, e ainda assim entrei numa relação abusiva. Veja, acontece, beleza? Não se sintam pessoas... seres incompetentes e cegos e porque entraram e caíram de novo. Dia desse foi mais like, mas cair. Então, assim, você não tem como você perceber. Por quê? Porque pode ser uma pessoa normal que está com dificuldades, só. Deixa eu te dar um exemplo disso que você está falando, eu acabo lembrando. Eu peguei várias conversas de uma vez, né? Porque sempre eram muitas, assim, foram dezenas. E aí, uma das conversas, ela fazia, eu tô morrendo de saudade de você. Quando é que você volta, lindo? Poxa, eu tô louca pra gente ficar juntinho. Ele, eu também. Ela, ai, amor, te amo. Aí eu também. Aí eu, amo? Te amo. Tu o quê? Tu tá pegando há quanto tempo? É o quê? Um mês? Como é isso? Ele, eu também, né? Eu te amo, não. Aí, desse jeito. Eu também. Eu também não é saudade. Eu não disse que estava com saudade, não. Eu disse eu também. Eu digo, então, todas as vezes que você disser que me ama e eu disser eu também, não conte como eu te amo. E sabe o que eu fico impressionado? Isso é ridículo. Roberto, isso é ridículo. É porque eu acho, sinceramente, me corrija se eu estiver errado, que você tem mais experiência que eu, que você é profissional, né? Enfim, está estudando isso há tanto tempo. Que chega no nível de tanta autoconfiança deles, que eles vão conseguir te manipular, que eles, qualquer merda que eu disser, vai. Ou é isso, ou então, gente que é muito mentirosa, muito escrota, começa tanto a acreditar na própria mentira, e aí já não tem mais nem noção do que é mentira idiota e do que é uma mentira boa, no sentido de essa ela vai cair. Isso. O que é, Roberta? Porque eu acabo de dizer que não disse que amava, porque disse eu também, chegou nesse nível. Não, menina, ainda bem que a gente tem esse lado humor ótimo entre nós para rir da própria coisa, porque é muito doido, né? E aí, viu, minha gente, se você estiver vivendo uma história, não se sinta mal, não, porque na hora você fica no meio da loucura mesmo, e quando você sai, você diz, meu Deus, que diálogo foi esse?
Como é que tu tá dialogando e debatendo? Por quê? Porque causa uma sensação de injustiça. Aí você quer brigar pela justiça. E você fica no debate da justiça e você não sai daquela história, né? Mas em relação ao que tu pergunta é o seguinte. Existem vários níveis de abusadores aqui. Do nível, eu não vou para terapia e não me resolvo, e por isso causo mal ao outro, porque não resolvo minhas feridas. Existe esse nível. Que são pessoas que elas não são do mal, elas não querem causar o mal, mas elas acabam machucando o outro, porque não se trabalham, e aí não conseguem lidar com suas questões. E mentem, e não se posicionam, tá, Nath? Porque é importante a gente dizer, minha história e a tua história tem mais relação com um nível mais hard. Mas muita gente está passando por relações abusivas que não é esse nível. Mas é uma pessoa que não se trabalhou nas suas feridas. E aí tem dificuldade de dizer a verdade, e aí mente, e aí é inseguro, e aí tem problema de autoestima, e não se trabalhou. Mas existe uma outra galera que tem níveis de psicopatia. Tem mais psicopata do mundo do que pessoas com diabetes, tá? Para vocês não acharem que o psicopata é aquele ser que matou. Não. Psicopatia tem níveis, tá? Tanto que até traço de caráter, psicopata, masoquista, que já tá na moda aí, pouco explica, né? Que é outro negócio aí. Tá na moda já que tem psicopata, masoquista, é traço de caráter, não é disfunção. Aqui a gente tá falando de disfunção. Quando o cara é disfuncional, ele realmente acredita na mentira dele. Porque a própria confusão da cabeça dele faz ele acreditar. E ele fala na sua cara que você fica chocada. Você fica chocada. Entendeu? Como ele acredita na própria mentira dele. E aí ele é tão convincente, aí eu falo de novo da expressão, né? 80%. Ele é tão convincente que você olha para a expressão, o cérebro tá ali automático lendo a expressão. Ele olha e fala, não, peraí, o cara tá falando de um jeito, né? Ele nem titubeia, ele não mexe nem a boca assim de lado, né? Então, você fica, não, peraí, deve ter um sentido nisso, né? A pessoa que é mais coerente, ela vai tentando buscar, ela não quer ser injusta também. Então, o que acontece é que eles acreditam, né? Então, esse cara que eu vivi essa história, ele triangulou comigo antes e depois, né? E ele me disse que tinha terminado um relacionamento que fazia mais de 5 meses e eu acreditei na história dele, né? E aí... É tudo igual! E ele... Não, menina, eu não vou entrar nos detalhes porque é tão doido. E ele, esse que gostava de apresentar, ele fazia... Pergunta aqui. Vocês querem 3 horas de live, minha gente? Porque eu e Roberto é sem limites, tá? Vamos lá. Não, mas a gente vai organizar aqui. Mas, porque os exemplos são importantes pra gente não pensar que a gente, né, tá doida. Então, é muito doido o negócio. Esse meu, ele gostava de apresentar as que ele triangulava. Então, eles faziam elas ficarem amigas. Ele fazia elas ficarem amigas. Veja que coisa, né? Porque você acha que o cara tá traindo, então deixa a outra bem longe da outra, né? Deixa bem longe para que elas não se conheçam. Para você ver que existem muitas modalidades, né? Ele não, esse aqui gostava de apresentar e deixar a gente amiga. Então a gente ficava meio achando que não tinha nada, que tinha, não sabia muito bem. Aí vinha uma conversa meio assim, aí ficava meio, será que é, será que não? Aí ele dizia, não é ela que tá atrás de mim, mas já resolvemos. E como foi num ambiente iluminado, o ambiente iluminado é melhor, porque todo mundo é bem resolvido, bem evoluído, todo mundo aceita todo esse movimento de eu tô com esse, aí depois fiquei com aquele, tudo bem. E aí, não, olha, a gente já conversou e tá tudo resolvido entre nós, inclusive ela já tá até paquerando com outra pessoa e tá tudo, e nós somos amigos mesmo. E você acreditava naquela história toda e tal. Menina, eu, quando resolvia, eu fui conversar com a pessoa. Porque eu ia lá, já que era. Eu disse, ó, vou aqui te contar. Eu fui contar. Tamo junto. Tá acontecendo isso, eu quero que você saiba por mim que isso aconteceu. Papapá. A criatura chegou no terapeuta. A gente fez terapia de casa. E ele, na cara do terapeuta, olhando pra terapia de casal. Pra trabalhar, porque ele disse, eu quero trabalhar, porque você tem razão. Eu quero melhorar, vamos lá, entendeu? Bora pra terapia de casal. Na cara do cara, olhando pra mim, ele virou e fez. Veja, eu tava em dúvida entre ela e a outra. Hã? Dúvida? Eu não sabia. Inclusive, eu disse a ela, disse pra mim. E você, menina, você vai fumaçando de ódio. Que você, como assim, velho? Esse cara tá dizendo uma coisa dessa. E ele fala com a cara mais... Aí ele fala de um jeito tão que você diz... Porque a relação é tão confusa que você fica... Será que ele falou isso? E eu não entendi. E ele falou... E será que eu que não entendi, velho, esse negócio? Porra, será que eu sou a filha da puta nessa história? Puta que pariu. Aí você começa a enlouquecer. Porque a pessoa não foi clara com você, não foi clara com... Aí joga uma contra a outra, aí faz uma festa da porra, rebu miserável. Aí a outra até hoje me bloqueou. Eu disse a ela,
Se você tiver qualquer dúvida, me pergunte. Que se você é verdadeiro, senta eu, você e ele aqui. E a gente conversa, porque eu sou transparente. Me bloqueou até hoje, bota pra fuder em mim no meu trabalho, porque ele construiu essa brincadeira. E eu entendo, porque ela saiu extremamente magoada com toda razão. Mas quem criou essa porra, essa confusão aí, esse rebu? Né? Então, assim, é difícil, Nata. Sabe? É difícil você identificar, porque você fica nesse processo. E aí, outra coisa importante que tem a ver com a quebra de confiança é a punição. Isso é foda. Nós aprendemos assim, né? Quando a gente é pequeno, se a gente meter o dedo na tomada e levar um choque, a gente nunca mais mete o dedo. Outra forma de aprender é quando o papai e a mamãe dão um tapa na mão da gente, pra dizer, aqui não enfia o dedo porque aqui dá choque. Então, o nosso cérebro, ele entende muito isso da punição. Quando eu sou punida, eu tô errado. Então, o que eu estou querendo explicar aqui para vocês, minha gente, é que a relação abusiva, ela cria um condicionamento cerebral. Não é só eu quero sair, vou sair, eu tomei consciência que é abusiva e tô fora. Ela criou um defeitinho na sua cabeça para você acreditar que a culpa é sua. Então, vamos lá. Nós acabamos de descobrir que estamos sendo traídas, tá? Aí vem aquele movimento, primeiro, me desculpe, me perdoe, vai todas as técnicas que forem possíveis e imaginárias, e daqui a pouco a criatura fica meio distante de você. Punição. Aí você começa a questionar, teu cérebro começa a questionar, né? Naturalmente, eu fiz alguma coisa errada, porque o meu cérebro está condicionado a isso. Punição, a culpa é minha. Punição, a culpa é minha. Entendeu? Então, eu vou lá, eu argumento, eu entendo que estou certa, mas há uma retaliação contra mim. Em termos de comportamento. Posso dar exemplo? Claro, Eu acho que ajuda. Tu fala e eu dou Fala. exemplo. Antes, deixa eu dizer, Malu tá aqui, a psicóloga Malu Freire, que fez a live comigo, tá aqui, que eu já vi. Malu, muito obrigada. Eu vou tentar ler o máximo, tá? Charlene entrou. Charlene. Então, a gente falou, ela tá perguntando, ela disse, não sei se vocês já falaram, mas há relacionamento abusivo entre pai e filho. O Roberto, inclusive, deu o exemplo dela, Vou falar. da relação dela com a mãe. Eu tô adorando vocês conversando entre vocês. Eu vou pedir já desculpa, porque a gente tem agora 42 pessoas na live. Então, assim, eu vou tentar ler e os comentários, eles ficam meio apagadinhos, inclusive a pessoa tá sem óculos. Mas deixa eu dizer, Roberto, eu gosto muito de dar o exemplo. Você falou do silêncio. Lembra a história da TPM? Que aí, quando eu voltei, acho que na segunda ou terceira vez que eu voltei, tinha dias que eu não aguentava, porque eu dizia, primeiro, que rolava uma insegurança, uma certeza de que não vai mudar, é padrão, é modus operandi, não é a primeira vez que faz, né? Já fez, aliás, só sabe fazer assim, todas as relações foi assim, porque depois é que eu vim descobrir, né? Também mentiu sobre a separação, datas e tal, mas graças a Deus eu consegui reverter com a ex, nos entendemos, descobrimos que fomos vítimas. Não, quando a gente começa a falar com as ex, e aí começa viramos melhores amigas. Assim, tem outra ex dele que a gente tem melhor amiga, porque é um negócio assim. E aí, ele fazia assim, eu começava a chorar. Ele, por que você tá chorando? Aí ele sentava para conversar, fazia o compreensivo, sentava para conversar. Aí chorava, sempre chorava muito. Ele dizia, veja, Nata, isso é muito cíclico. De 3 em 3 semanas você quer a história da TPM. Eu acho que isso é TPM. Você pode ver, quando você está em TPM, a história vem toda na sua cabeça, não sei o que, não sei o que. Ficava, e eu já começava, meu Deus, eu acho que é, porque parecia um negócio. Faz sentido. Sabe? Faz sentido. Fazia sentido. E depois disso, era um para um lado, outro para o outro. Ficava a gente sem se falar, um negócio, sabe, super esquisito. Esquisito, parecia que assim, você... E ele dizia, não, meu Deus, eu vou me lembrando. E aí ele dizia assim, veja, eu amo você, não tenho dúvida, nunca mais vai acontecer. Eu tenho certeza que nunca mais vai acontecer, você sabe. Eu amo demais você. Era muito mais fácil, assim, terminar e tal, mas eu amo muito você, quero que você me perdoe e tal, mas... Se é para de 3 em 3 semanas, não sei o quê. Essa história vir, a gente chorar, a gente ficar desse jeito, é melhor a gente enfrentar realmente e ficar afastado, e porque assim eu não aguento, sabe? Isso é uma tortura que você está fazendo comigo. Não sei. Aí você começa, meu Deus, eu tenho que realmente, se eu voltei, né? Eu não posso mais falar nisso. Você começa, sabe? A inversão, né? Olha a inversão. Não, e foi muito bom você dizer que você passou, Roberta. Você é uma pessoa estudiosa da história e tudo. E uma psicóloga também conversou comigo,
ela nem estava conversando sobre isso, ela era psicóloga, coordenadora do curso que eu ia dar aula na universidade. E eu abri meu coração para ela, que foi no auge do que eu estava passando, sabe? E ela virou, não vou dizer o nome dela, enfim, mas ela virou meu amorzinho e ficamos amigas. E meses depois, ela veio pedir para eu dar uma aula no lugar dela. E ela disse, porque muitas águas passaram embaixo dessa ponte, eu me separei. E eu preciso lhe dizer que aquela sua conversa comigo de desabafo deu um monte de gatilho. Quando eu botei a mão na minha cabeça, eu disse, meu Deus do céu, eu estou vivendo uma relação. Ela é psicóloga, né? E assim, não significa que não vai ser manipulada, não. Não é por isso, não. É porque a gente acha que, por ser psicólogo, que é uma coisa tão do cognitivo, não sei o quê, vai perceber os detalhes. Mas, minha gente, a manipulação, principalmente, podem perceber, geralmente são pessoas muito bacanas que se relacionam. Porque, né, queridas pela humanidade. Não, mas eu estou dizendo a gente. A gente é pessoa bacana e aí a gente vai dizer, não, eu acredito na mudança das pessoas. Geralmente, né? Geralmente é assim, com pessoas que são bacanas, que são compreensivas, sabe? Eu estou falando dos abusados. E são pessoas que estão dispostas a, por exemplo, ele foi fazer terapia porque eu comecei, eu passei 2 anos, eu consegui o psicólogo, eu falei com o psicólogo antes dele. Sabe? Porque a pessoa diz, deixa eu entender por que você está querendo que seu marido faça, para eu entender, né? E agora sim, quem tem que decidir é ele, você não pode marcar por ele que tem que vir, decidir, não sei o quê, eu quero só entender. E eu falando, dizendo, a gente se ama muito, mas ele tem muita dificuldade de certas coisas. Meu Deus do céu. E, sabe? E na primeira consulta, quando eu encontrei com ele estava aos prantos. E eu digo, tá calma, molesta, tu chorasse tanto assim, não, porque eu falei das crianças. Ai, mas aquilo nunca saiu na minha cabeça. Até que um dia ele conseguiu, quando eu comecei a pegar as histórias, finalmente ele conseguiu dizer que desde o primeiro dia já disse pro cara, eu tô fazendo com ela a mesma coisa que eu fiz com a minha ex-esposa. E ficou tão abalado com isso que continuou fazendo. Então, e outra coisa, viu? Ele disse que disse isso na hora. Mas quem confia? Ninguém confia mais em nada. De repente ele até disse... que não é tanta mentira que você não sabe mais nada. Não, Roberta, é assim, assustador. É assustador. É assustador. E mente para todos os lados, né? Assim, porque na história de eu te amo e tal. Mente tanto que não sabe mais nem o que é que mentiu para um e mentiu para outra. Nessa separação definitiva, eu conversei algumas vezes, até porque tem negócio de apartamento, conta e tudo. E a gente teve que conversar algumas vezes, e aí eu disse para ele, como é que me ama? Como é que diz que uma pessoa que conhecesse? Outro dia, uma das que ele ficou, que foi a que eu peguei, porque não era nem só ela, até isso, né? Tinha uma ex-amante que eu pensava que nunca mais, que ele nunca mais tinha falado com essa ex-amante e descobri que falou o ano passado. Então, assim, já não era, entendeu? Enfim, mas isso tudo até o ano passado. Que eu atrás feito doida até junho, eu louca, até jornalista, eu queria descobrir era tudo. E aí... eu disse, esse eu te amo tudo, como é que eu ama? Essa a que eu peguei, né? Você ama? Ele fez, claro que não, até começo. Aí eu disse, por que você diz a ela que ama? E você diz o tempo todo, eu te amo. Não vou entrar nesse detalhe, não. Eu digo, Aí eu digo, e as outras que tu nem conhece, algumas tu nem conhece, só transa virtualmente, tu nem conhece elas. E aquela eu fui dizendo assim, tá, conveniência, né? Eu duvido! E se eles chegarem a ver essa live, ele vai confirmar isso pra ela. Vai dizer que sou eu querendo acabar a relação. Oh, meu Deus, não se dê tanta importância. Querendo acabar a relação. Porque era isso que dizia pra mim. Sabe? Da outra que falava mal de mim, que não sei o quê, que tá querendo estragar. Bem, isso não. Até porque, de verdade, eu não me separei por causa dela. Eu resolvi quebrar o ciclo de abuso, porque ela foi apenas mais uma e não teve nada de diferente com ela. Os nudes eram iguais, o sexo virtual era igual, os eu te amo eram iguais. E assim, se eu tivesse perdoado, que foi o que ele ficou pedindo 3 semanas aqui para eu perdoar, dizendo que me amava, que ela não era ninguém, que não sei o quê. Se eu tivesse perdoado, ele estava com ela e comigo e com as outras todas. Só que dessa vez, graças a Deus, foi tão forte, dessa vez caiu na minha cabeça dizendo assim, gata, a dor de soltar vai ser menor do que a dor de segurar, tu já não tá mais nem tu já não é mais nem tu, solta
solta essa desgraça que tá te matando. Deixa pra quem quiser ficar, sabe? Toma, sabe? Como é Marília Mendonça, pus a mala, que ele diz, o teu prêmio que não vale nada, tô te entregando. Quer um laço? Não sei se estão, se não estão, não sei se tá com essa ou com a outra ou com a outra. Eu não sei, Roberta, isso é um livramento. Não por isso para de doer. Não, tem dias, tem gatilho. Claro, foi ontem, praticamente, né? Até junho ele estava nessa manipulação. Então, mas a melhor coisa é quando a gente não sabe de nada. Acreditem, eu sei que tem a fase stalker, que a gente vira stalker. E eu que sou a miséria, eu sei até o dia que a menina, a mãe dela transou com o pai de umas delas. E de outras também, que eu ia para trás de Instagram, sei que. Por isso que eu sei que se falaram, ele e a ex-amante. Né? E aí foi muito fácil descobrir muito que ela é apaixonada por ele. Assim, foi muito fácil. Mas assim, é tanta mentira, mentira, que... E aí mistura verdade com mentira, né? Narcisista isso é um ponto. Eu queria trazer esse ponto, Nata, que tu tá dizendo. Porque existem meias verdades. E esse é o maior risco, minha gente, que a gente tem que estar atento. Não é 100% de verdade. Existem meias verdades. Né? E essas meias verdades é que é o grande risco, porque quando nós, as pessoas que são abusadas, elas estão em processos de consciência, quanto mais consciência uma pessoa tá, mais ela é responsável por ela e pelas coisas que ela faz. Então, por exemplo, o meu fofinho, ele era bem fofinho. Então, ele nunca saía do tom, ele nunca era agressivo, ele nunca era nada disso. Então, ele sempre dizia essas coisas, né? Assim, não me casaria com mulher como você, dividindo conta, né? Eram umas coisas bem assim, sutis. E ele pegava coisas que eu tinha enquanto característica. Então, por exemplo, eu fui fazer um trabalho do Sagrado Feminino com um cara que veio de fora, e a gente fez uma dinâmica de respiração. E nos meus trabalhos, às vezes, eu puxava muito. Eu puxava para as pessoas entrarem em catarse mesmo, botar para fora as questões. Então, o meu movimento sempre foi muito forte de trabalho. Bora, quem fez retiro comigo sabe. Vamos encerrar isso agora. Eu sempre tive muita energia. Isso não ter muita energia não quer dizer que eu era agressiva com as pessoas, que eu batia na cara de alguém, eu chamava de filho da puta. Nunca chamei ninguém de filho da puta, que não foi ele mesmo. Eu chamei de filho da puta, não. Isso é um canalha. Eu agredi diretamente. Mas eu não sou de chamar palavrão. Eu chamo palavrão, mas não contra a pessoa. Então, eu sempre tive energia muito forte. Quando terminou o trabalho nesse lugar, foi um trabalho com as 50 pessoas. Me abraçaram no final, disseram que foi o melhor trabalho que teve. Que nunca tinham sentido algo. Tinha gente curando um labirintite, não sei o quê. Foi incrível. Saiu de lá. A gente foi comer, aí ele virou pra mim e fez: por isso que eu não faço trabalho junto contigo. Você é muito forte, né? Tem uma energia assim meio forte, né? Por isso que eu não faço trabalho contigo. Por isso que a gente porque tu tem energia forte? Forte. Na verdade, ele estava querendo insinuar, porque é isso que eu digo que é difícil de identificar. Porque não era agressivo. E ele pegava algo. Olha, presta atenção, minha gente, o que é a desconstrução. O maior risco do abuso é isso. É você ser desconstruída. Eu e Natasha, a gente tá falando de um negócio hardcore aqui. Mas tem algo... é sutil. Sutil, que tem a ver com desconstrução. O outro te desconstrói na tua força. Então, qual é a minha força? O meu trabalho. Ele tem uma força. E uma das minhas principais virtudes é a minha força no trabalho. Que foi, inclusive, veja... Eu acabei de sair da situação onde 40, 50 pessoas me abraçaram e disseram: obrigada pelo que você fez. Todo mundo agradecendo. Eu saio de lá e ele vira pra mim: punição, que era. Porque a gente tava pra fazer trabalho junto, porque ele trabalhava na área aí também. E ele disse: sabe por que eu nunca faço trabalho com você? Porque você é meio forte. O cara pegou minha principal força, que acabou de ser elogiada por 40 pessoas. Que eu vi 40 pessoas me elogiando. Só que aí eu vou pra onde quando eu sou uma pessoa autorresponsável? Às vezes eu realmente sou muito direta e objetiva, e às vezes eu posso ser forte, ser agressiva. Talvez ele tenha razão. Então o que eu tô querendo dizer, minha gente, é que não é 100% de mentira. Esse é o risco. Tem alguma verdade. E nesse alguma, eu tenho TPM, né, Nata? Porra, eu tenho TPM, minha TPM é foda. Ela é foda. Então tem um sentido aí nesse negócio. Então, por isso é difícil identificar, tá? Então, deixa eu organizar aqui os tipos, que é pra gente... Gaslight, que é em inglês, mas é manipulação. Então, eu manipulo pra ter o que eu quero. Inversão. Então, eu faço a merda, mas aí eu faço tu achar que quem fez foi tu. Né? Punição. Então, eu vou te dar castigos. Um castigo que acontece muito se chama silêncio.
pessoa não te responde. Por quê? Porque você é alterada e não merece resposta. Esse é o pior castigo, porque você vai ficando. Porque você não tem diálogo, você não tem troca, você não tá entendendo porra nenhuma e o cara ainda tá por mim, a culpa é sua. Fique calma, se acalme. Porque você é muito alterada. Quando você se acalmar, a gente conversa. Punição. Aí tem um bem conhecido, Love Bomb. Love Bomb. Eu acabei de passar por um Love Bomb agora, recente. Então, assim, você é linda, você é maravilhosa, você é incrível. E aí acontece, e aí vamos entender porque o abuso é o quebra-cabeça. Peguem esses títulos que eu tô dando e encaixem pra vocês, tá? É igual vocês irem assim, vamos no supermercado. Anota no papelzinho e aí disse, esse pra mim, esse não. Tá? Malu, a gente falou de você, Malu, no começo, que você entrou depois. Exatamente isso. Malu tá dizendo aquela coisa, o abusador convive com você, ele sabe o que você quer, as características. Exatamente, Malu, a gente falou de você no comecinho. Pode falar, Roberto. É isso. Então, o que acontece? É assim, o Love Bomb, nessa situação que a gente acabou de falar, que já tem esses componentes, que quanto mais desses componentes, mais animado o negócio. Então, manipulação, punição, inversão, triangulação, tá? Que é uma característica... Você falou perfeitamente. Assim como aconteceu comigo, aconteceu com você. Quando eu disse pra ele não, a outra já apareceu. Se eu dissesse perdoo, aí ele continuaria aqui. Tá? Quando eu disse não, aí a outra virou a mais incrível, maravilhosa, e aí vai nesse processo. Tá? Então, quando tem tudo isso, a relação já é massa. O Love Bomb, ele é intercalado. Por isso que é difícil sair. Porque a relação afunda, é suspense, né? Tem uma galera aí que eu acompanho, que eu já vi que tá na live, que sabe que viveu isso. Então, assim, o inferno de Dante, no outro dia, um paraíso. E são relações incríveis e perfeitas. Aí vem o Love Bomb, aquela bomba de amor. Veja, você pode passar por Love Bomb em outras circunstâncias, tá? Que é o Love Bomb junto com o Ghosting, que já é outra coisa, tá? Já é outro componente, já é outro grupo. Com o Ghosting, fantasma. Sim. Essa modalidade está acontecendo muito no mundo virtual. Você conhece o cara hoje, conversa uma semana, que incrível, de repente desapareceu. Sumiu. Ghosting. Fantasma. Ghosting. Tá? Acontece muito. Então, Love Bomb e Ghosting. Love Bomb, você é linda, você é maravilhosa, você é incrível, não sei o que lá, não sei o que lá. Recentemente a criatura terminou comigo por WhatsApp, com 2 conversas, depois de 3 dias antes, nossa, você é a mulher da minha vida. Pá! E sumiu. Então, é isso mais ou menos. Então, eu te amo, te adoro, e algum tempo depois desapareço. Então, pode ter o Love Bomb com o Ghosting. Não precisa ter toda essa confusão, não. Pode ser só isso. A pessoa vem, diz que ama. Tá acontecendo muito isso, essa intensidade toda que acontece no início e, de repente, a pessoa desaparece. Ou o bench, que é o que a gente chama de deixar na reserva. Então, conversa. Aí depois fica bom dia, boa noite. Vai porteiro, né? Bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite. E aí, é o que isso? É o bench. Tô te deixando aqui, entendeu? No banco. Tem uma titular. Se essa, né? Não, mas tem, vai porteiro, né? Por quê? Então, assim, não acontece isso. Bom dia, boa noite, bom dia, boa noite. Fica nesse negócio. Aí, aquela conversa virtual não chama você pra sair. Não liga, bora. Vamos encontrar hoje. Vamos hoje. Não, que saudade, que não sei o que lá. Isso é o quê? Isso é bench, viu? Mas a gente tem nominho, tem classificação. Se tem classificação, é pra prestar atenção. Não é você que não é interessante, é falta de responsabilidade completa afetiva, tá? Então, criatura não tem. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que tem grupos que vão se combinando e quanto mais desses componentes, mais abusiva a relação. Então, decora aí, manipulação, inversão, punição, love bomb, ghosting, triangulação, bench e tem uma que é a que mais ferra tudo, isolamento. Isolamento? Isolamento. Vamos entender. O isolamento, Nata, ele é foda, porque acontece de 2 formas. Primeiro, ele pode te isolar de maneira direta, tipo, não gosto desses teus amigos, eu acho que eles não te querem bem, fulana morre de inveja de tu, tua família não gosta de mim, toda vez que eu vou lá eles não gostam, eu sei que sua mãe não gosta de mim. Às vezes ele faz um isolamento direto. Por quê? Porque aí você fica sozinha, então você fica ainda mais vulnerável. Porque você fica sem referência, né? Imagina que você está tendo uma mudança cognitiva aí na sua cabeça. Então você vai perdendo referência e aí você vai ficando isolada. Então você não vai conversando mais com ninguém, não vai sabendo de nada que está acontecendo. E aí há um isolamento direto, mas há um isolamento indireto que nós mesmos acabamos fazendo. Porque a gente começa a ter vergonha. Vergonha.
Porque é uma coisa que envergonha. Porque como é que eu chego com uma amiga, com uma mãe, com um pai, e conto aquela história inteira e depois volto para a pessoa? E depois eu volto para ela. Aí eu próprio amigos dizem, se lasca, velho, que eu tenho mais paciência contigo não. Quer sofrer? Sofre. Tem hora que o neguinho já tá abusado, né? Até eu, que sou... Meu trabalho é esse. Tem hora que eu vejo a pessoa, vou tentar de novo, Mas eu entendo porque eu vivi. Então eu disse, ok, tô aqui com você. Mas meu coração já tá deste tamanho, dizendo... Mas eu tô ali. Porque o meu trabalho é esse. E eu tenho a noção da dificuldade que é sair. Eu não vou largar a mão do outro. Agora, o isolamento ele é muito danoso por isso. Porque você perde rede de apoio. E você só sai de uma relação dessa. Com rede de apoio. Entende? Então, esse, pra mim, ele é o que mais é arriscado. Até porque, Nata, a gente conversa sobre essas coisas com amigos que não têm preparação, têm boa vontade, mas não têm preparação. Não tem conhecimento técnico sobre. E se a pessoa não viveu aquilo, ou ela vive e acha que tudo bem, ela vai te dar conselhos. Eu escutei coisas assim, amiga, mais ou menos, é assim mesmo. É tudo assim. Aí você, porra, sou eu que ainda não me adequei? Será que a culpa é minha ainda depois de tudo isso? Eu tenho uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, amiga e irmã. Graças a Deus ela se livrou, inclusive ela está casada hoje, feliz da vida, graças a Deus. E ela teve aí o boy lixo dela e ela dizia assim, quando ela estava com muita raiva, assim, muita raiva, sabe? E aí quando a gente se encontrava, ela contava, ela vomitava, aquela necessidade de esvaziar, de contar, de dizer, eu estou vivendo isso, 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 isso. Ela falava. Aí quando ele vinha com love bombing, quando ele vinha, sabe, querendo se reaproximar e tarará, aí eu dizia, mas veja só, o frequente não é esse. Esse é o que está tentando te ter de volta. O frequente é esse que está te lascando, porque ele é o meu demônio, amiga. Pelo amor de Deus, veja só, para. Ela, ai meu Deus, eu detonei ele muito para vocês, né? A culpa é minha, eu falei muito mal, eu acabei fazendo vocês terem uma ideia horrível a respeito dele. Aí veja, viu? Eu tinha vivido tudo isso com ela. Aconteceu comigo. É isso que eu digo que é difícil, tá? Que a gente precisa parar de julgar, a gente se acolher, tá? E por que eu digo? A gente vai falar depois no final, né, sobre como sair. Já estamos, né, com 1h02, viu? A gente tá na promessa de 3 horas. Bora-se embora. Não, mentira. Vamos, senão ninguém aguenta. Mas vamos lá. Né? Vamos que tem coisa importante aqui realmente para ajudar. Hoje é Dia da Mulher. A gente tá num propósito. Dia da Mulher não é para ficar recebendo, dando flor, não. Eu gosto, adoro chocolate, massa. Mas o Dia da Mulher é um movimento social. Que a gente precisa fazer uma mudança social. Então a gente precisa falar sobre isso. Né? Vocês estão de saco cheio já. Quer que a gente encerre? Me digam aí, vá. Duvido. Quer que a gente resuma? A gente resume. Não, resumo não. Diga, amiga. Sim, deixa eu dizer uma coisa, por favor, Roberto. Eu queria que você explicasse. Sabe quando a gente tá com suspeita de uma doença muito grave, por exemplo, um câncer. Aí a gente começa a botar no Dr. Google, né? Porque no Google tudo é câncer, né? Mas eu continuo pesquisando nele e eu acho que eu tô com câncer sempre. Mas assim, eu sou muito apavorada com o negócio de doença, eu fico logo muito comigo, com os outros, eu fico logo preocupada. E aí, quando você vai procurar, aí você diz assim, pronto, eu vou dar exemplo de manhã. Sintomas de câncer de bexiga, certo? Aí tem lá, sangramento, dor no pé da barriga, sei lá, 10. Você não quer estar com câncer de bexiga, você não quer estar com câncer de bexiga. Aí dos 10, você tem 2, você tem 3, não é não. São 10. Eu só tô com 2, não é não. Não é não. Maninha, dos 10 sintomas de câncer de bexiga, maninha só teve um e fraco. E fraco. Outra aí. E fraco, sabe? Maninha nunca sentiu dor, nada. E maninha tava com câncer de bexiga, estágio 4. Né? Não precisou tirar a bexiga, não fez já faz 10 anos, tá tudo certo, tudo ok, ela fez outro tipo de tratamento. Ou seja, não precisa você estar vivendo uma relação que tenha o gaslighting, o ghosting, o não sei o quê. Não precisa, sabe? Preste atenção em cada um e se rolar algum desses, observa, até para não cair naquilo que a Roberta está dizendo,
né? Eu sei como é que estamos todos aprendendo, porque hoje tem nome. Malu falou muito bem na última live, ela, Nata, isso sempre aconteceu. Inclusive, às vezes a gente se dá conta de relações abusivas dos nossos pais. Só que, principalmente eles, era aquela coisa de, mas casamento é assim. Todo homem é assim. Né? O que é, inclusive, injusto. Porque, sim, eu ainda acredito que não é todo homem, não. Sabe? Do mesmo jeito que tem mulher abusiva. Não só tem mulher abusada, tem mulher abusadora. Tem gente aqui na live, inclusive. Tá? Que tem mulher abusiva, que tem irmão, tem irmã, tem tio, tem professor, tem chefe. Ó, não é assim? E assim, a pessoa diz pra você, não, eu não me sentia manipulada, não. E a pessoa ficou anos com uma pessoa que só fazia merda. Entendeu? Então, assim, agora a gente tem vergonha. Roberta, eu não estou orgulhosa de ter passado por tudo que passei. Eu não estou confortável completamente de estar expondo, porque, como você disse, vamos falar daqui a pouco, existe depois a retaliação, que mesmo que não seja uma coisa dita, você percebe pelos movimentos, sabe? Então, eu, que nunca tive fama de mentirosa, durante 7 anos nunca fui pega na mentira por ninguém, nunca fiz mal a seu ninguém. Sabe? Eu que nunca ninguém me pegou fazendo uma merda, eu sempre era a pessoa mais incrível do mundo, a pessoa que ia mudá-lo, porque eu escutei várias vezes da família dizendo que agora ele ia se consertar. Porque ele achou a tampa da panela, o que é muito injusto, porque a ex-esposa dele é incrível, é uma mulher da porra, sabe? E assim, é muito mais porque agora ele tá com a pessoa parecida com ele, a mesma pegada, a mesma energia de tiração de onda, de brincadeira. Ele agora vai deixar de ser canalha, porque ele é canalha. Eu escutava isso, sabe? E aí, de repente, ele que foi pego na mentira várias vezes, que coleciona relações extraconjugais, que coleciona mulheres fodidas psicologicamente por causa dele, sabe? Que sempre a família sabe que sempre mentiu. Escutei também, a gente sempre soube que é mentiroso. Mas agora virou a pessoa de que todo mundo acredita, é o coitadinho, e eu que sou a filha da puta. Se prepare, isso aí. Se prepare, porque quando você vem a público, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando você vem a público, vem a punição. E a punição é provar que você está errado. E provar com fatos. Aí vem casamentos, vem fotos, vem declarações, vem posicionamento. A criatura até vira santa depois daquilo. Ele até vira por medo, não porque ele mas por medo que ele tem de ser pego. Entendeu? Então, o que acontece é a punição. Então, tem uma frase que eu digo muito. Seja verdadeiro com você, não serás falso com ninguém. Se você for verdadeiro com você, você não é falso com ninguém. Então, Nata, do mesmo jeito, eu me vejo demais nas suas palavras, porque eu nunca fui pega na mentira de nada absolutamente. Então, como é que só com essa criatura eu fui a mentirosa, louca, sacana, geral? Né? Então, só que acontece retaliação. Acontecem retaliações onde pessoas que... Eu já escutei coisa de gente que não sabe nem quem eu sou, nunca nem falou comigo. É a filha da puta, sacana, aquela profissional escrota. Já ouvi chegar no meu ouvido. Já ouvi pessoas saberem coisas da minha vida íntima. Íntima, que eu não sei como foi parar. Depois achei foi bom o que aconteceu com ela, porque ela foi uma filha da puta. Nunca nem falou comigo, sabe nem o que é. Então, acontecem retaliações, por quê? Porque essa exposição aqui é uma desconstrução profunda da imagem de seres humanos incríveis e maravilhosos. Então, vamos fazer tudo para sustentar a imagem, porque a imagem é tudo para essas pessoas. Porque a gente só enxerga a verdade que consegue suportar, É muito insuportável você ter a prova de que a pessoa que é o engraçadinho, o que chora, o que diz que está em depressão, que nunca mais vai acontecer, como é que ele é um filho da puta? Como é que ele é um abusador? Como é que ele foi emocionalmente não sei quem? Né? Não, claro que não. Né? Não foi, de jeito nenhum, sabe? É exagero. E assim, ele sabe tanto o que ele fez, e ele sabe que, inclusive, tem coisas que eu nem falei, que não vou botar nem no livro, porque são tão foda. Sabe? Eu fico pensando, eu tenho até
vergonha, sabe? E ele sabe disso, inclusive, sim, e aí eu falando com ele, ele falou assim, não tem para que você tá dizendo para todo mundo o que aconteceu com a gente. Eu disse, primeiro, cara pálida, que não é o que aconteceu com a gente, que não aconteceu nada com a gente, é o que você fez comigo. E eu estou contando para quem eu quiser, para quem me ligar perguntando e para quem eu tiver vontade de contar. Aí ele fez, então pronto, conto para minha família. Se eles não quiserem mais saber de mim, problema deles, não preciso deles para nada. De 0 a 10, você acha que vão acreditar quanto? Que ele disse Não vai, não vai, né? Até porque, Nata, veja, existem meias verdades ditas. Veja como é agressiva. Olha, nunca falou mal de mim. Sempre falou bem de mim para todo mundo. E olha, olha como ela é agressiva. Olha como ela mete o pau. Olha como ela, na verdade, ela tá chateada porque eu alarguei. Tá recalcada, né? É, porque eu troquei, eu que botei para fora, saiu aos prantos, ficou dizendo que ia voltar e aí... Então, o que é que acontece? Eu até acho bom essa catarse aqui em rede pra gente entender por que que ninguém aguenta a gente. Porque é tão louco o que acontece com a gente. E naquele momento íntimo, onde só tem você contra o outro, e você tá tão em desvantagem, porque você é responsável, porque você tem caráter, você tá tão em desvantagem, que quando você começa a refletir que você ficou muda diante de certas coisas, e você começa a dizer que absurdo é esse, você começa a falar, é assim que acontece. Você começa a lembrar. E você, meu irmão, não tô acreditando que eu vivi isso. Meu irmão. E aí vai vir uma raiva. Uma raiva vai vir dentro de você. Então, quem nunca viveu, olha e faz, meu Deus, não aguento mais não, Natasha, falar dessa história, não. Porque você fica repetindo, que é para ver se você acredita naquilo que você está dizendo. E aí quem escuta diz assim, eu não aguento mais essa mulher falar a mesma história. Mas você está falando porque você precisa dizer para você que você não é doida. Por isso que ninguém aguenta. Então, por isso, pessoal, os coleguinhas que não têm conhecimento técnico, eles vão ter dificuldade, mas eles te amam, mas eles vão ter dificuldade de te ajudar e te entender. Por isso que quem tem que entender é você. Tá? Então vamos organizar essa bodega aqui, porque senão a gente fica louca aqui, né? E o povo começa a falar, é assunto para madrugada aqui, a gente vai tomar uma cachaça, eu nem bebo, mas vamos lá. Tá? Então vamos seguir na sequência aqui, da explicação. Podemos? Perguntas? Podemos voltar para a sequência? Bora. Minha gente, oi, tu pediu para parar. Não, disse vai. Ah, vai. Então vamos lá. Por que é tão difícil reconhecer o abuso? Estamos aqui falando de coisas que parecem óbvias, né? Parece óbvia. Como é que eu caí de novo? Não foi, claro, no mesmo nível, foi uma coisa simples, boba, mas foi. E eu disse, como é que eu caí nisso, velho? Eu tava puta comigo, assim, meu irmão, vai cair de novo. Como é que a gente cai? Porque a gente não consegue identificar. Porque isso é um processo, minha gente. Levem, por favor, levem bem a sério o que eu tô falando. De uma desconstrução que precisa ser social. É social. E é ser ensinada na escola. Aí eu quero trazer algumas coisas que eu trouxe na outra live e eu queria trazer de novo pra gente rir. Pra gente rir um pouquinho. Eu falei isso na outra live de abuso, depois eu deixei pra vocês explicando os tipos de abuso, ela é bem didática também. É o seguinte, minha gente, nós somos construídos pelo nosso social. O social é que diz pra gente. Quem nunca leu uma revista Cláudia, uma revista Querida, pra aprender sobre relacionamentos, né? Tinha até aquele negocinho assim que era tampado, né? Tinha uma revista que tinha um negócio tampado, que eu acho que era, não sei o que, de sexo, aí vinha tampado, né? Então tinha assim, a gente sempre leu Cláudia, Querida, né? Vamos entender sobre relação, porque ninguém conversava com pai nem mãe, e a gente vai ler a revista, né? Ler a revista. Aí eu peguei umas frasezinhas que tinham nas revistas que as nossas mães leram. 1965, na época que nossa mãe tinha a nossa idade e estava lendo esse negócio. Aí tinha assim, ó. Eu lendo, eu já tô rindo só em ler. Mas vamos lá. A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de ir tomar banho fora de casa. Jornal das Moças, 1965. Olha, isso tava na revista. Veja. Se o marido... como é que a gente vai dividir tarefas no lar? Se bagunçou o banheiro, vai dar vontade do cara tomar banho fora. Ó, escuta mais, escuta mais. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodar
incomodá-lo com serviços e notícias domésticas. Mentira. Então, eu escuto cliente minha dizer assim, será que eu exagerei muito na briga porque eu pedi para ele lavar os pratos? Esse nome de Jeová já vai muda. Esse Jornal das Moças era massa. Mas tem uma aqui de uma conhecida, Revista Querida. Revista Querida, Revista Querida. Revista Querida você leu, a menorzinha lá. 1975. Vou estar falando aqui revista nova também. Escuta essa que essa é massa. Lugar de mulher no lar, o trabalho fora de casa masculiniza a mulher. Revista Querida. Tá? Então, tava nas revistas as orientações. Tem uma coisa que a gente escuta muito, principalmente aqui no Nordeste, né? Que tem um pessoal escutando isso de outros lugares, mas aqui no Nordeste escuta muito. Meu papai era ótimo. Papai era um homem bom, tava sempre junto da gente, ajudava em casa. Ele só era um pouquinho namorador. Mas ele era um homem bom. Quem nunca ouviu isso nas histórias de família? Contando como se aquilo fosse uma característica. Olha, meu amor, tem mais. Já ouvi assim, ó. Mas em casa não deixa faltar nada. É um marido maravilhoso. Então, assim, tem as coisas na rua, porque também faz umas coisas que comigo eu não quero, porque só podia gozar as mulheres da rua. A dentro de casa era um sexo pra parir, né? Pra ter menino. E eu não sei o que molesta tem, viu? Esses homens, parece que tudo goza Nutella. Porque é uma mulher que só molesta querendo esses homens. Eu não sei o que molesta isso. Não, mas aí, mãe, já acabamos de falar, né? É o homem da vida de todas. Vejo, todas é o homem da vida. É perfeito, o par perfeito para mim de todas. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, Nata, é que a gente precisa refletir mais profundo. A gente tá rindo aqui, tá brincando, porque a gente tem que rir, porque senão a gente pira. Mas a gente precisa refletir que isso é um processo social. Que é construído socialmente e que a gente é incentivado a aceitar e achar tudo bem. E achar que tá ok o cara te tratar. Ah, não, ele é o marido do outro, me ajuda em casa. Porra, e a casa não é dele, e ele não teve um filho com você. Então, se você tá querendo alguma coisa demais, isso a gente tá falando toda hora sobre equidade. Toda hora. E isso é abuso, por quê? Porque eu passei do limite, velho, do outro. Eu tô explorando, o outro trabalha pra cacete, chega em casa, lava prato e eu ainda fico aqui desafiando. Bicho, entende? Então, por que é difícil? Porque a sociedade, inclusive outras mulheres, não vão validar você. Não vão. E elas não vão, não é porque não te amam, é porque elas estão dizendo, minha filha, desse jeito você vai ficar sozinha. Se você exigir tanta coisa, você vai ficar sozinha no mundo. E aí, nada, nós precisamos fazer uma escolha. Uma escolha. Que é, eu prefiro viver uma vida que eu possa ser eu e que eu tenha sanidade, ou eu preciso muito de alguém, porque eu não consigo viver só, porque eu quero me submeter. Eu não estou julgando nenhuma das duas escolhas, de forma alguma. Tem pessoas que elas não têm condições e estruturas, e a gente vai falar sobre isso no final, a saída da situação. Tem que ter estrutura para sair, senão você volta. Você tem que planejar a sua saída, senão você volta. Em média, 7 voltas, né? Em média, 7 voltas. E aí, assim, considerando essa relação um master plus tal, né? Eu não gosto de dar números, porque aí a outra pessoa fica, eita, meu Deus. Eu vou voltar mais 2 vezes para fazer isso. Tá pouco, vou me fuder um pouco. Depende. Então, a questão é que existe um senso comum sobre... A gente escutou a vida inteira. Ai, amor é aquela coisa intensa que eu tenho que ficar com todos os defeitos. Porra, a gente escuta isso toda hora. Então, assim, é difícil. Difícil. E aí eu dou uma dica muito objetiva sobre isso. Como é que eu sei, Roberta? Sempre me perguntam. Como é que eu sei, Roberta, até quanto eu devo investir na mudança? Será que eu estou vivendo uma relação abusiva, patológica? Ou será que é abuso das nossas dificuldades? Por quê? Porque o problema, Nata, não é... Ó, a bronca, não é você sair da relação. Esse não é o maior problema, não. A gente acha que é esse, né? Sair da relação é o maior problema. O maior problema é quebrar o padrão de abuso. Você sai da relação, você entra numa depressão, você começa a achar que sua autoestima é detonada, você começa a achar que você não é ninguém, você começa a não acreditar mais em nenhum relacionamento que vem pela frente, todo mundo que vem vai te sacanear. O que acontece é o pós. Você desacredita de tudo.
Você começa a desacreditar. Então, o processo é um processo de quebra de um padrão. Então, não acho que porque você se livrou e finalmente saiu, você precisa quebrar o padrão. E para isso você precisa de um processo, realmente. Tá? Então, o que é que acontece? Preciso entender que existe um senso comum que está contra esse lugar. Para isso, eu preciso de rede de apoio. E como é que eu sei que eu tô ou numa relação patológica ou é uma pessoa com dificuldade? Porra, é uma pessoa com dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, porque senão ninguém se relaciona. Eu começo a saber se aquela dificuldade está sendo trabalhada de maneira clara, efetiva e prática. O que é que eu quero dizer? Minha gente, todo mundo abusa. Todo mundo abusa. Todo mundo já foi abusado da forma como a nossa sociedade foi construída. Um dia desse, o povo dizia que bater em criança era bom porque dava limite. Isso é abuso, violência, inclusive. Tá? Então, o que eu tô querendo falar é que, para eu saber se essa relação tem chance, eu preciso ver. As pessoas estão se tratando. A pessoa diz assim, certo? Vou dar um exemplo bem prático, bem objetivo, para a gente entender se a gente deve ou não continuar insistindo na relação. Tu vira pra mim e diz assim, eu quero perder meu bucho, que eu tô com um bucho miserável. Minha barriga tá batendo aqui no meu nariz já. Tu diz isso. Beleza. Tu tá fazendo o quê? O que é que tu vai fazer, Nata? Pra perder o bucho? Eu vou entrar na academia e vou fazer abdominal. Fiz meu planejamento de abdominais. Foi mesmo? Beleza. Tu tá indo pra academia? Tá indo na academia? Vai perder barriga? Óbvio que não. Então, se a pessoa diz assim, eu tenho dificuldade de dizer a verdade. Tô nem traindo. Eu tenho dificuldade de diálogo. Eu tenho dificuldade de expressar o que eu sinto. Eu nem tô falando de traição, não. Tô falando de uma dificuldade que cria um abuso na relação. Porque silêncio é abuso. Deixar você no vácuo, caceta, é abuso. Então, eu tenho dificuldade de me expressar. Reconhece a dificuldade? Reconheço. Quero malhar minha barriga. Beleza. Tá fazendo o quê pra malhar a barriga? Tá indo terapia? Tá frequentando a terapia? O que tá fazendo? Nada. Vai mudar como? Porque a criatura que vai pra academia ainda demora pra cacete pra perder o bucho, não demora? Quem quer perder o bucho? E que tá na academia, matriculado, demora quanto tempo pra perder o bucho? Aí a pessoa nem vai na terapia, vai como perder esse bucho? Não vai. Então, criança, sai fora. Porque não tem como melhorar isso. Entende como é simples? É complexo, mas é simples. Então, se a pessoa diz, essa relação está me desconstruindo. Simples assim para perceber abuso. Eu estou sendo desconstruída. Não precisa dizer, você é o abusador. Às vezes a pessoa te desconstrói pelo jeito dela, que não está te favorecendo, o teu jeito. Estou sendo desconstruída. Se eu estou sendo desconstruída, em pouco tempo eu posso entrar num processo depressivo por essa desconstrução. Depressão é desconexão com a própria alma. Então, se você é você, se a minha principal característica e virtude é a minha energia, e o cara vira pra mim e diz, tu é muito forte, né? Tá desconstruindo minha principal força, é desconstrução. Nem precisava ter feito a palhaçada toda que fez. Eu quero viver sendo desconstruída. Nas coisas que eu amo, nas coisas que são valor pra mim. Eu sou espírita, eu chego pra trazer minha espiritualidade. Tu vai pensar louca, né? Só fica falando essas coisas. Tá me desconstruindo, bicho. Eu quero viver essa relação de desconstrução. Eu tenho que lutar por mim. Felicidade. Eu trabalho com felicidade. Isso é científico. Primeira dimensão da felicidade. Comportamento autêntico. Se você não for você, esqueça, você não é feliz. Seja você. Então, se esse outro não favorece que você seja você no jeito que você é, sensível, animada, extrovertida, tímida, calada, sei lá, reflita. Esse outro quer fazer um movimento de mudança na tua direção e tu também tá indo na direção dele. O que é que ele tá fazendo? Tá se trabalhando? Tá indo pra academia? Não. Então, não tem como acontecer. Não é óbvio? É óbvio, a gente conversando aqui? É óbvio. Vai ficar gravado assim, o pessoal tá falando aqui, vai ficar gravado assim. Viu, minha gente? Vou deixar gravada, nem se preocupe. E vamos pro último grupo agora, como é que a gente sai desse muitas negócio? famílias, Dani tá dizendo assim, ó. E muitas famílias apoiam isso como se o comportamento negativo dos homens fosse compensado de outra forma. Passou um monte de comentário, tem um monte de coisa aqui. Faz o seguinte, minha gente, quem quiser perguntar um comentário mais assim, bota aqui na... Deixa eu botar aqui. Bota aqui na interrogação, porque aí eu consigo, entendeu? Se você estiver fazendo a pergunta, clica nessa interrogação que tem perto do aviãozinho.
Porque aí eu vou lá e vejo que Isso. tem uma pergunta e faço. Porque tem, graças a Deus, a gente tem muita gente. Agora estava 42, então tá dando 39 pessoas na live, então é complicado. Aí deixa eu dizer esse negócio que Dani falou. A família, às vezes, apoia como se... Tá rindo de quê, Roberta? Minha irmã aqui que falou, eu vou sair com mais raiva. Olha como é sério. A minha irmã que sabe das brincadeiras, vou sair ainda com mais raiva aqui do meu ex-boy lixo. Porque a gente vai falando e a gente vai, meu Deus, eu tô vivendo esse negócio, eu não sabia, minha irmã. Tá É, entendendo como a coisa é. é assim, é tudo que é lugar? Aí vê esse negócio, a família acha que como é, tudo que ele fez era compensado de alguma maneira. E aí, na mesma hora, eu lembrei de uma pessoa da família dizendo assim, mas só tinha coisa ruim? Foi tudo ruim? Só teve coisa ruim? Como quem diz, por que que você tá tão puta? Né? E assim, eu não tinha feito live, não tinha feito nada, sabe? Não Não, tinha feito olha, nada. por muito menos, veja, eu aguentei isso, e você já quer ir embora por causa disso? Não, eu recebi esse conselho também, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu evitei discutir, até porque Sim, são pessoas que eu tenho um profundo carinho, construir isso, e aí preferi não discutir. Mas eu aqui, para eu dizer assim, se Maria da Penha tivesse se prendido aos 15 anos que ela viveu com o abusador dela, que deu, acho que uma ou duas filhas, que foi o amor da vida dela, que ela era completamente apaixonada por ele. Se ela tivesse se prendido aos momentos bons, nem lei de proteção à mulher a gente tinha. Se ela, depois de ter levado os tiros, ele não conseguiu matá-la, depois ele tentou eletrocutá-la no chuveiro elétrico, tentou matar de duas formas ela. Se ela tivesse ficado, meu Deus, mas ele foi o amor da minha vida, a gente viajava, era tão bom, a gente se dava tão bem, a gente dava tanta risada, eu tenho os amores da minha vida. Se não fosse ele, não teria as minhas filhas. Se ela tivesse pensado nisso, ao invés de lutar por 19, vou repetir, 19 anos para conseguir condenar o cara que atirou nela e que depois tentou eletrocutá-la. Ela lutou por 19 anos para que... Eu tô até emocionada. Peraí. É. Calma aí. A gente precisa validar isso. A mulher... Eu não sei se o Instagram entrega ou não, quando a gente fala palavrão, mas foda-se. A mulher tomou no cu. Ficou, sabe, assim, mudou a vida dela completamente. E lutou 19 anos para ter uma porra de uma lei para a gente parar de ser morta, para a gente parar de ser espancada, para a gente parar de ser abusada, sabe, emocionalmente, moralmente, patrimonialmente. Eu quero que Fisicamente. você fale depois da violência patrimonial, para você chegar e dizer assim, mas não tinha coisa boa? Foi tudo ruim? Ah, velho, sabe? Aí eu fiquei Respira. na minha e disse, não adianta, velho. Agora sim, vem do mesmo sistema adoecido que eu, entendeu, Roberta? Por Pois é. isso que eu compreendo. Eu compreendo. E meu carinho continua aqui. As portas da minha casa estão abertas. Um dia, eu tenho certeza, porque a máscara cai. Entendeu? Se não tá com a molesta, não. Que não é A Tony verdade Ramos. nunca vai deixar de ser verdade porque você não está vendo. Claro, e Né? assim, porque mesmo que ele seja o Tony Ramos, que ganha Oscar, um dia a verdade aparece, entendeu? Mas É assim, eu uma acho muito coisa. foda você, Aí, você fazer certos tipos de julgamento, sabe, Roberta? E principalmente quando para você diz coisas do tipo, que nojo quando começou a ficar sabendo, sabe? Que nojo, é foda, meu irmão, vai morrer fazendo isso, é foda, adoro, não sei o que, mas realmente é um canalha, a gente sempre soube, é mentiroso, sabe? Aí depois já vem com essa, sabe? Não, então, veja que coisa que tu falou, veja que coisa que tu falou para a gente entender a seriedade e a dificuldade. Até porque tem uma pergunta dizendo aqui, né? Por que é que eu não consigo ver a forma como ele me trata e outras pessoas conseguem ver? A mulher foi. Você acabou de trazer, né? A mulher Maria da Penha, né? Foi a tentativa de eletrocutar a mulher 2 vezes. Veja, a mulher foi quase assassinada. Tem coisas físicas, tangíveis,
e ainda assim 19 anos. Vamos deixar de ser, galera, acreditar em conta e fada. Como é que vocês acreditam que coisas psicológicas, subjetivas, vão ser facilmente identificadas e defendidas pelos outros? Se algo que é visto fisicamente, velho, violência física, é difícil. Né? A gente vê toda hora os casos das mulheres estupradas, não sei quem, e o cara é absolvido, e não sei o que. Então, como é que você acredita que violências subjetivas e psicológicas serão validadas? É mais fácil dizer que você é doida, Roberta, você que viajou, o cara é uma querido, você é uma sacana, você é uma mentirosa. É muito mais fácil dizer isso do que conseguir parar e refletir. Por que essa pessoa que tem uma história de vida aqui transparente? Porque se a pessoa chegar e dizer assim, Roberta, tu é grossa, até combina. Até digo, faz sentido, né? Porque eu sou objetiva, direta e eu posso ser grossa. Agora dizer, Roberta, tu não diz as coisas como elas são e tu mente, aí é difícil. Porque eu tenho coragem de dizer na cara o que eu penso. Não faz sentido. Entende? Então, o que acontece é que não tem como você identificar, meu amor, coisas que as pessoas estão identificando. Porque o que acontece? Quando você está numa sociedade abusiva e você desperta para isso, a sociedade inteira está dizendo, doida é você, porque ela não está vendo. Por isso você precisa de grupos que passaram por isso. Por isso que quando a gente faz uma live dessa, é 1 milhão de conversas no direct, que faz, meu Deus, as pessoas ficam. E eu fico com o coração, assim. Hoje eu estava com a minha terapeuta, apareceu aí, Mônica, maravilhosa. Eu tive sessão com ela hoje. Eu chorava por conta de uma situação que está acontecendo com o pai do meu filho, que arrumou uma namorada e agora já está criando um distanciamento entre nós. Eu nem conheço a criatura, né? Umas coisas, enfim. E eu disse, eu tô chorando, não é só pela minha questão não, porque não tem por que ele tá fazendo esse tipo de coisa que ele tá fazendo. Mas eu tô chorando, é pelas mulheres todas que eu atendo, que nem percebem que elas estão certas. Elas nem percebem, elas acham ainda que a culpa é delas, ainda acham que a culpa é delas. Então, por que a gente precisa tanto falar? E é difícil, não fica achando que é fácil falar isso aqui não, minha gente. A gente precisa falar, que é pra ver se a outra escuta e diz, meu Deus, eu tô conseguindo me identificar. Por quê? Porque no seu entorno, ninguém te apoia, ninguém te ampara. É por isso que é tão importante. Não é besteira quando alguém vai lá e te defende. A importância das mulheres nesse processo e dos homens conscientes. Quando escutam e te defendem. Isso é importante demais, porque é a tua honra. Teve uma cliente minha que conheceu uma criatura, que eu não sei nem o nome, que nem me conhece, porque eu também não sei quem é, que meteu o pau em mim de uma história que escutou do outro abusador lá não sei de onde. Essa minha cliente nem sabia da minha história. Ela nem sabia da minha história. Eu não saio contando isso. Estou contando aqui. Mas eu não saio por aí contando, falando dele. Não. E ela disse, fulana, desculpa, mas pelo jeito de Roberta, pela forma como Roberta trata as coisas, isso não faz sentido de Roberta ter feito. Não faz parte da característica dela, porque ela é uma pessoa que diz tudo na cara. Então não faz sentido dela ter criado todo esse negócio, ter mentido, ter enrolado e ter sacaneado com essa outra pessoa. Então, assim, é importante a defesa. Sabe, Nata? Quando uma mulher chega e defende você. Sabe? É importante, porque a mulher sabe onde é que está a dor. Então, se a gente aqui não se une para defender umas às outras, e o que acontece é que muita gente se exime disso. É foda. Se exime, velho. Sabe que tem coisas ali que tá errado, mas se exime e deixa você só. E é por isso que é você que tem que procurar ajuda. Me desculpe, não tem outro caminho, é você que está na merda. Então, se você não for procurar pessoas que viveram isso, ajuda especializada, as pessoas do teu entorno, que por mais que te amem, elas não vão conseguir te ajudar por inconsciência. Roberta, aí vem uma Mayra Card e presta um desserviço desse, sabe? Porque eu li um texto fantástico, não foi nem o que eu postei, porque eu não achei mais o que eu tinha lido, que eu queria ter postado ele. Mas nesse que eu postei, até fala também, gente, tudo que a gente sabe que aconteceu foi ela que falou num vídeo imenso, que pegou DST com ele,
que ele pagou prostituta com o dinheiro dela, que ele, na hora que saiu, que ela pediu para se separar, ele queria parte da empresa dela, entrou para dizer que tinha direito. Ele, com o cartão que ele era dependente dela, ele sustentou a amante. Ele traiu ela grávida, traiu ela recém-parida, voltou doença, eu já disse. Ele gritava com ela quando ela botava um salto que ficava mais alta do que ele. Foram 16 mulheres, mas depois, numa entrevista aí, disseram que ela falou, que não sei quem contou para ela, que eram mais de 50. Foi por aí também o meu. Então, assim, aí essa mulher diz que Deus curou ele, e que acredita, e que é no Big Brother que ele vai provar. Aí o cara vai pro Big Brother, só se veste ou com roupas infantis, ou branco, ou clara, muito bem orientado, né? É o que escuta, mas pode perceber como ele manipula, mas é o que escuta. E você acha que um abusador que consegue trair dezenas de vezes a mulher e ela ainda fica com ele, esse cara vai trair essa mulher com 300 câmeras ao redor dele? É claro que não. Ele não vai provar nada, porque a vida real dela é quando ele sair dali. Escreve o que eu estou lhe dizendo. Quando ele sair, campeão ou não, quando ele sair dali, não chega a 1 ano os dois. Principalmente se ele for campeão, porque vai começar a fazer presença VIP, vai levá-la, vai ficar levando, mas a oportunidade que ele tiver, ele vai fazer uma merda e ela vai pegar. E daqui a pouco ela vai estar gravando outros vídeos. Veja. O Deus que eu acredito, faz verdadeiros milagres. Mas Deus age pela mão de um psicólogo, pela mão de um psiquiatra, pela mão de uma profissional como Roberta, pela mão de uma profissional como Janaína, como Malu Freire, como Viviane Lisboa, a minha psicóloga, que eu sigo ela e me segue, pode procurar uma profissional incrível. Deus age pela mão dessas pessoas. Jogar para Deus e achar que, não, porque Deus curou, porque eu creio que Ele curou. Trocar a terapia pela igreja é muito arriscado. Junte a igreja com a terapia. Vá agradecer a Deus as coisas. A gente vai falar sobre esses itens aí. Vá pedir a Deus o que você tiver de pedir, mas faça o que está ao alcance dos homens também. Homem, eu digo do ser humano. Vá procurar uma terapia, vá procurar um psiquiatra, enfim, vá procurar ajuda para que você, de fato, saia dessa relação. Porque eu não duvido da mudança das pessoas, mas, Roberta, uma coisa é uma falha. Sabe? Você pegou um cacete, um pau com seu marido, com seu namorado, você foi para um lado, ele foi para o outro, dois tomaram uma cachaça, e nananã, e aí terminou que rolou traição, e tarará, tarará, e você se arrepende profundamente, ou você ou ele, se arrepende profundamente, e vamos tentar, vamos não sei o quê. Às vezes, a relação até melhora depois, porque há uma vergonha de quem fez a merda, há um profundo arrependimento, que a mudança vem, sabe? E ok. E foi. Se você consegue dormir tranquila, eu não consigo. E agora eu tive a prova cabal de que eu não consigo, sabe? Porque eu cheguei a acreditar que ele tinha mudado quando? Quando passou a gente ter a mesma senha de celular, meu dedo desbloqueava o dele, o dedo dele desbloqueava o meu. Oi, Jesus, a minha tá aqui. Desde hoje, carente. Tá carente. É carentíssima. E ela tá, mamãe, pare, mamãe, sabe? Pare que eu não aguento. E aí, assim, quando meu dedo desbloqueava o celular dele, o dedo dele desbloqueava o meu celular. Quando o telefone dele tocava longe de mim, ele fazia, amor, atende aí. Sabe? Quando, amor, vê aí que o WhatsApp é esse. Vida, vê aí quem tá ligando pra mim. Aí eu, veja só, mudou. Minha irmã, ele tinha um celular guardado na empresa. Por isso que se tinha senha. Fora os perfis fakes, Instagram e tal. Então, nada, na verdade, isso a gente vai falar, né? Como é que você sai da história. Mas só para responder a pergunta, por que aqui todo mundo percebe menos eu? Foi a pergunta que eu vi aqui, agora não vi quem foi que fez. Ceci. Não conheço Ceci. Por que que todo mundo vê e às vezes eu não vejo, certo? Eu não vejo porque eu estou tendo um processo de benefício. Eu não tenho só um malefício, eu tenho um benefício. Existe um movimento de
Mudança cognitiva é a abstinência de drogas. Todo mundo sabe que fumar faz mal, porque fuma. A pessoa para largar não tem que trabalhar o vício, é equivalente do ponto de vista do cérebro. Entende, Nata? É equivalente do ponto de vista do cérebro. Então, o teu cérebro ele está confuso, ele está... Um dos comportamentos para autorrealização é a percepção consciente das coisas, a percepção clara e realista da vida. Você não está tendo uma percepção clara e realista. Você está com transtorno psicológico. Com transtorno psicológico, você não tem clareza. Então, você tem que buscar o quê? Arrumar a sua cabeça. Beleza? Arrumar a sua cabeça. Então, vamos agora falar de como é que a gente sai. Vamos embora, senão a gente fez essa live. Como é que a gente sai? Aí eu disse, aí depois parei na mesa, só concluí o que eu estava dizendo, que eu me lembrei agora, que eu não concluí para entender. Uma coisa é essa traição pontual, que as pessoas mudaram realmente, parará. Outra coisa é a pessoa ter atitudes com você que depõem contra o caráter dela. Então, se ela teve aquela capacidade, ela não tem caráter, então não espere mudança de quem não tem caráter. Sabe? Não espere dignidade de quem não tem dignidade para oferecer. Se uma pessoa trai a mulher enquanto ela está grávida, veja, trai a mulher várias vezes, já coisou, mas aí vem requinte de crueldade. No puerpério, no pós-parto, a mulher lascada, com os hormônios, tudo, sabe? E aí não, é porque por 40 dias sem transar, né? Sabe? Se você arquiteta para poder, sabe? Se você no dia do aniversário de casamento com a sua esposa... Me dê um segundo, peraí. Eu queria, deixa enquanto o Nath sai, eu vou trazer uma coisa importante pra gente ter cuidado aqui, tá, minha gente? Já voltei. Decore aí o que você quer dizer. Não, eu espero você falar. Fizemos 7 anos de casado, certo? O ano passado. Eu fiz uma puta surpresa. De noite fomos para uma pousada incrível, um restaurante incrível, dormimos lá. E na empresa, ficou todo mundo, quando a surpresa chegou, dizendo na frente dos dois, bem alto, para que eles percebessem que casal da porra, isso é um casal, sabe, apaixonado, Natasha é incrível, nananana, para deixar bem constrangido, dizendo, todo mundo sabe que vocês estão de caso e a gente acha vocês uns escrotos, entendesse? E aí falou. Ela ficou falando com ele, que aí ela já vai fazer a linha, poxa, a gente tá... né, ficando, e eu sei que você vai passar a noite de amor com ela, não sei o quê, né, porque eles já estavam super se pegando, noite de amor, fez toda o docinho, isso é muito... E ele chegou em casa com a cara, e eu achando que é porque eu tinha feito essa surpresa, e ele não tinha feito uma surpresa assim, ele chegou com presente, com cartão, e um livro, e olhe, veja, já estava com ela há mais de um mês. Ficaram a tarde toda falando porque achou super constrangedor, porque ela ficou, você vai passando o dia, mãe, é muito chato, a gente tá tão envolvido, a gente tá tão apaixonado, e você sabe, no mínimo ele disse que ia transar comigo pensando nela, no mínimo, não sei se foi pensando, gata, mas que foi, né, um negócio que começou na mesa, porque se deixasse era na mesa do restaurante comigo, entendeu? Aí veja a dedicatória que a pessoa escreve no livro que me deu. Nata, meu amor, mais um, 10 do 2 juntos. Que venham muitos outros. Te amo muito e para sempre. Beijo, aí disse do seu boy magia, não sei o que, do jeito que eu chamava ele, tirando onda e botou uma piada interna. Te amo muito. Já estava me traindo há mais de um mês com ela e com outras, enfim. Ou seja, sempre me traiu. Como é que a pessoa tem essa capacidade, Roberta? Sabe? E meu amor, minha vida, que aí o chefe liga no outro dia, a gente voltando do coisa, ele bota no Viva Voz, ele bota no Viva não, tava no Viva Voz e ele foi surpreendido, não podia tirar. Por quê? Por que eu não escutar? E aí o cara diz, ó, fulano, se tu perder essa, não tem outra igual não, vice. Dando a lapada, ele ficou branco. E nem aí, meu irmão, se a pessoa tem esse desvio de comportamento, se a pessoa diz que vai trabalhar e, na verdade, vai passar o dia transando com as amantes, né? Se a pessoa chega em casa, se joga no chão para embolar com a cachorra, para tirar cheiro, para não sei o quê. Meu irmão, esquece, isso é uma questão de caráter, aliás, de falta de... Não muda, não vai mudar, esqueça. Era isso que eu queria concluir. Isso é nada. Eu gosto muito de fazer os contrapontos sobre essas coisas, porque existem sim esse nível que você pegou, que é o nível de psicopatia. Não tem cura. Não tem cura. É patológico. É um NP, é um narcisista. É patológico. Não tem melhoria nesse negócio aí. Não tá se curando, não tá indo pra terapia, não tá fazendo nada.
Porém, existem coisas que fazem parte da natureza humana, da dificuldade humana. Então, traição é um tema muito complexo, para a gente conversar, né? Porque tem situações que existem contextos, e a gente precisa levar tudo para contextos, em vez de pegar é assim ou é assado. Porque as pessoas, as mulheres principalmente, elas estão com pânico de se relacionar. Por conta da falta de responsabilidade afetiva, por conta das mentiras. Você diga a verdade, você não quer mais você, não está mais funcionando o nosso relacionamento, você deixa o outro apto ainda a confiar no próximo que vem. Mas quando você mente, quando você não diz o que é que você quer, quais são suas intenções, você faz com que o outro, pro próximo, fique sequelado. Então é importante entender a diferença realmente entre uma situação patológica que você viveu, que é foda, e uma situação que fazem parte das necessidades e dificuldades humanas. Onde a gente precisa entender que as pessoas não são perfeitas. Mas para a gente saber se isso vai funcionar ou não, a gente precisa entender se a pessoa está indo para a academia malhar a barriga. Senão não adianta. Mesmo que seja uma pessoa massa, com suas dificuldades, você vai passar uma vida entendendo as dificuldades e se lascando. Então também não adianta. Também não adianta. Tem uma coisa que eu falo que o povo pensa que é brincadeira, mas não é. Eu só me relaciono com pessoas em terapia. Pergunto logo, faz terapia? Não, e se não fizer, tipo, vai entrar, aí eu já dou a oportunidade. Entra, vai entrar, vai entrar. Então, beleza, a gente segue. Senão, nem vou me relacionar. Porque senão a pessoa não está se trabalhando. Ela não está se trabalhando para lidar com a verdade e lidar com as dificuldades da relação. Tá? Então, pra gente fechar aqui. Até porque a gente terminou com comer até que nem salva. Vai para 2 horas já. Ave Maria, será que vai salvar? Enfim. 1h45. Então, vamos fechar. Como a gente sai da relação? Eu dividi, para ficar didático, em etapas. A primeira etapa é a identificação. Você precisa identificar que está nesta situação. Enquanto você ainda está questionando a você, achando que a culpa é sua, ouvindo pessoas que estão dizendo que talvez você tenha que se esforçar, enquanto você não identificou, às vezes eu vou passar anos nessa fase. Anos. Porque eu não identifiquei que o problema não é meu. Porque eu estou achando que o problema é meu. Então, enquanto eu acho que o problema é meu, eu estou me esforçando para funcionar e o outro não está. Não está dando resultado, porque é o outro que tem que se esforçar. Não está acontecendo, mas eu continuo achando que é meu, então eu continuo me esforçando. Se eu não identifiquei, beleza, nem começou a brincadeira. Roberto, o que é que a gente faz para identificar? Autoconhecimento. Autoconhecimento, você precisa trabalhar com profissionais. Existem vários tipos de profissional, não tem só um. A gente tem a terapia, mas tem vários outros tipos. Então você precisa entender quem você é e quem você não é. Porque é isso que a relação abusiva faz. Ela faz com que você não se reconheça. Então a única coisa que vai te salvar é o autoconhecimento. E quando eu estou dizendo auto, eu não estou dizendo o solitário, o autoconhecimento. Porque se for solitário, você se lasca igual. Por quê? Porque você acredita que você é uma coisa baseada no que disseram que você era desde pequena. Então as pessoas diziam, Roberta, você é arrogante. Escutei muito que eu era arrogante. E de uns tempos pra cá eu não escuto mais que eu sou arrogante. O que aconteceu? Eu mudei? Não. Na verdade, eu era sempre muito pela minha cabeça. E eu sempre estudei desde pequena, desde 9 anos, quando meus pais se separaram. Eu comecei a questionar o que eu estava fazendo na Terra. Com 9 anos, eu fiz minha primeira pergunta de consciência. Por que eu nasci filha de pais separados e o povo não nasceu? Eu comecei a fazer pergunta com 9 anos. Então, com 12, eu tenho um nível de consciência que a maioria das pessoas não tinha. Porque eu me dediquei a isso. Com 13 anos, eu li o Mundo de Sofia. Eu tava lendo o Mundo de Sofia, filosofia, com 13 anos de idade. Então, meu nível de profundidade, ele era maior. E o povo, e quando as pessoas me davam conselhos, eu dizia... Não via. Aí o povo dizia o quê? Tu é muito arrogante, tu só faz o que tu quer. Mas por que eu só fazia o que eu queria? Porque aqueles conselhos não faziam sentido para mim, porque eu já estava estudando sobre aquilo há muito tempo. Então, quando eu digo que fazer autoconhecimento solitário é arriscado, porque você não sabe quem você é. Minha primeira pergunta de terapia com Bartô, que é o meu mestre maravilhoso, que eu amo de paixão, foi meu professor, foi meu terapeuta há mais de 13, 15 anos. Primeira pergunta que Bartô fez foi, por que você veio aqui na terapia? Eu tinha 23 anos quando eu cheguei em Bartô. 23. Passei 15 anos com Bartô. Por que você veio aqui? Aí eu disse, porque eu sou arrogante. Porque me disseram que eu precisava ser doce.
E eu sou meio arrogante. E eu quero tratar isso. Na primeira sessão, o Bartô olhou pra mim e fez, você não é arrogante, não. Eu disse, não. Aí eu fiquei, oxi, a vida inteira eu achei que eu era arrogante. Como assim eu sou arrogante? Aí Bartô virou pra mim e fez, você tá com pressa. É outra coisa. Me direcionou, porque é isso que a terapia faz. Pega a sua confusão e arruma. Aí você direciona o seu olhar pra dizer, é pra este lugar que você tem que olhar. Você tá olhando pro lugar errado, olha pra este. Aí eu, eita, é mesmo, tô com pressa. Quando eu tô com pressa, eu sou mais grossa, mais objetiva, mas não é porque eu não tô pensando no outro. Então, por isso, a identificação, você só vai fazer se tiver autoconhecimento estruturado. Conversa de barzinho não é autoconhecimento estruturado, pode inclusive ferrar com você, porque a pessoa vai dizer, ah, amiga, peraí, se esforça. Tá ligado? Então, identificação é o primeiro item. Eu preciso de autoconhecimento estruturado. Segundo, Vamos tentar mesmo terminar de dar 1h50. Vamos tentar para eu ver se salva, que eu tô com medo agora de não salvar. A gente devia ter saído com 1 hora e voltado, entendeu? Fazer duas de uma. Né? Então vamos tentar realmente falar, nem que a gente marque e faça outra depois. Tá. Só pra gente. Então, decisão. A próxima etapa de sair é você tomar a decisão. Você tem que decidir, como você decidiu, que sair vale mais do que ficar. Você vai ter que tomar essa decisão. E quando você decidir, você ainda não vai sair. Quando você decidir, você tem que planejar a saída. Você tem que planejar como você vai sair. Isso é onde eu entro. Meu trabalho entra mais ou menos nesse lugar. Como é que você planeja isso? Você identificou, agora vamos planejar. Por quê? Porque você precisa ter sustentação, porque senão você volta. Se você não sustentar, você volta. Então, na hora que você decidir, não adianta chegar lá e dizer planejamento. Planejamento. E quando você sai, é onde começa a brincadeira. Quando você sai, você começa os seus processos de cura. Então, você tem processo de cura psicológica. Sua cabeça está perturbada. Física. Porque você tem energia para nada. Espiritual. Você precisa de apoio espiritual. Terapias alternativas para limpar o seu campo, que está todo bagunçado. Você precisa de novas rotinas. Você precisa de apoio. Você precisa de amigos que te entendam, que te apoiem. Você precisa de rede para poder sair. A gente detalhar mais isso, mas eu só dei uma passão. Porque, minha gente, se a gente não procurar ajuda especializada, não sai. Desculpa. Desculpa, porque não sei. É não difícil. Deixa a gente se comprometer aqui com as pessoas. Gente, o pessoal tá pedindo pra gente fechar e voltar. Mas aí, hoje, realmente, eu não consigo mais. Queria muito, assim, de verdade, amo falar esse assunto, esse tema. Eu estou estudando muito por conta do meu livro. E Roberta é a didática em pessoa. Eu amo, adoro. Mas vamos nos comprometer aqui, Roberta, que a gente vai fazer uma live nos próximos dias. Eu já vou arrumar um jeito para falar só dessa saída. Tá. O que é que você acha? Combinado. A gente faz só dessa saída, tá? A gente já falou, eu acho que Roberta já foi incrível, disse os tipos, a sutileza, não sei o quê. A gente faz uma próxima live só dizendo tudo que a gente pode fazer, como funciona, como não funciona, sabe? Como deveria ser essa saída. E, obviamente, a gente vai dar uma pincelada nas outras coisas, porque a gente sempre fala, mas a gente vai precisar terminar agora. Eu estou com o coração em frangalhos, né? Eu queria primeiro agradecer demais a você, Roberta. Eu não esperei que fosse diferente. Foi incrível, muito elucidativa, muito didática. Eu gosto muito, sabe? Sempre, graças a Deus, as lives que eu tenho feito são com profissionais incríveis. Muito obrigada. O tempo todo a gente não ficou com menos de 45 pessoas, sabe? É muito bacana isso. Mandem para quem vocês puderem mandar. Revejam depois, é muito importante, né? Vê um pouquinho, 20 minutos, sabe? Eu sempre digo, coisa muito grande, quando for fazer cocô, aí a gente não leva o celular e vai ficar no Instagram só fazendo nada, fica vendo a live, né? Vai de pouquinho em pouquinho. A gente vai ter que se despedir agora. Muito obrigada. Pode finalizar como você quiser. Eu só tenho mesmo agradecer a cada um. Clary, um beijo, meu amor. Nini, todo mundo, enfim, todo mundo que entrou. Malu, Charlene, Camila, Rafa, Ave Maria, vi todo mundo aí. Siddhartha, a Gisele, Vigi também, enfim, Josi. Um beijo para todo mundo. A palavra é sua agora, amiga. Não, eu nem vou falar muito porque eu tô com medo que a live não fique salva. Então, assim,
encaminha para as pessoas, né? A gente precisa divulgar, a gente precisa se ajudar, porque se a gente não se ajuda agora enquanto coletividade, depressão é o mal do século. E para mim, que trabalho com isso, eu não tenho estatística na mão, para mim, o principal causa disso são as relações abusivas. Tá? Então a gente precisa se ajudar para a gente sair desse lugar juntos. Juntos a gente sai, sozinho a gente não consegue sair. E quando uma mulher se levanta, uma mulher decente se levanta, a gente levanta várias outras. Ceci, um beijo grande. Beijo para você. Muito, muito nos ajudar. Muito mesmo. Vamos. Viu? E vamos marcar o dia e eu aviso. A gente vai semana que vem. Um beijo. Obrigada. Tchau.